Fala galera, estamos começando mais uma edição do podcast preferido, não é, Hugo? É isso aí, mais uma vez estamos aqui e hoje com mais uma presença muito especial, né, Dioguinho? Hugão, olha só, ela é missionária, ela canta, toca, é profeta, é pregadora, Eita, é mãe, é maravilha. esposa, conta história, tá? A gente Conta, vai falar disso aqui também. Vamos passar por esta história também. Ensaia coral, deve cozinhar, lavar, passar também, ó. 1001 utilidades, com muita alegria, muita honra mesmo receber a missionária Erinete Teodoro. Eita, meu Deus, que privilégio. E para os mais íntimos e privilegiados, Tia Nete. Tia Nete. E nós temos esse privilégio, né, Diogo? Verdade. De Não, podê-lo não posso chamar perder esse título, Tia Nete. muito respeitosamente, com muito carinho, de Tia Nete. Vocês Tia vão Nete. saber dessa história também. Vamos. Por quê? Por Vamos quê? saber por quê. Seja muito bem-vinda, Tia Nete. Obrigado, meus filhos. Privilégio para mim, né? Estar aqui num encontro desse, participar de um evento para mim é um privilégio muito grande, uma oportunidade muito especial que Deus preparou para mim através da vida de vocês, né? Amém. Eu nunca esperava. Amém, amém. Mas estamos aqui e nós vamos vencendo os limites, né? É isso mesmo, Ai, isso privilégio, mesmo. E conhecendo a Tia Nete de um outro, né? Pelos bastidores, né? Afinal de contas, a gente conhece a Tia Nete ali sempre nos públicos. Exato. Hoje nós teremos uma outra visão da Tia Sim, Nete. outra visão. Vencendo mais uma barreira aí, né, Tia Nete? Vencendo. Primeiro podcast, Tia Nete. Primeiro Aí, podcast. Diogo. Primeiro Olha que privilégio, podcast, olha que privilégio primeiro nosso, podcast. Diogo. Obrigado mesmo, a gente sabe da agenda. Primeiro mesmo. Corrida, né? E eu já remarquei um monte de vezes por conta das atividades, mas hoje eu falei, não, hoje eu não posso faltar, hoje eu tenho que me se virar. E apesar de estar uma semana corrida, mas graças a Deus estamos aqui. Amém. Eu sei que esse Benção. momento vai ser de crescimento para quem estiver ouvindo e para nós também, né? Exato. Que benção. Muito bom, muito obrigado, Tia Nete. Amém. E vamos lá. A gente quer muito saber, Tia Nete, o que acontece? A gente gosta muito de trazer aqui, né, Diogo, no podcast preferido, histórias inspiradoras, de fato. Né? É isso que a gente quer passar para outras pessoas, que realmente, independente da situação, independente de como ela estiver, a gente traz histórias inspiradoras para elas se inspirarem e saber que Sim. com Cristo a gente vence verdade. todas as coisas, né, Tia Nete? Então, assim, dentro dessa história que a gente quer passar, a gente quer compartilhar com o nosso público aqui, a gente quer conhecer um pouquinho mais da Tia Nete também, saber como que foi a Tia Nete, nasceu onde, bem aquela historinha bem resumida, onde ela nasceu, como que foi a infância, né? Vamos começar por aí essa história? Para as pessoas conhecerem, Vamos. né? lá do início, sim. a missionária Erinete. Sim. É interessante você me fazer essa pontuação, porque a minha família faz parte da história de Volta Redonda. Sim. O meu pai estava terminando a guerra, né? A guerra mundial, e ele estava na roça e ele contava que alguns da idade de 18 anos cortou o dedo, feriu o pé, porque estavam passando, porque era final, né? Para pegar rapazes novos para levar para frente de guerra. E neste mesmo inteirinho, Getúlio Vargas estava abrindo a CSN. Então, o meu pai veio para a construção do primeiro alto-forno da Olha CSN. só. Aqui em Volta Redonda, meu pai veio calçar o primeiro calçado dele, que era um tamancão, eu lembro que ele ainda usava quando eu nasci, isso depois de muitos anos, bem grosso, né? Aquele roupão que ele usava dentro da Sim. CSN. Então, a minha história, ela tem muito a ver com Volta Redonda. Mas ele era de onde? Ele era de Guaçuí, Espírito Santo. Olha, Espírito Santo. Bem roça mesmo, só trabalhava na roça. Aham. Ele trabalhava muito em roça de cafezal, colhendo café. Né? E aí o meu pai não sabia ler, não sabia escrever, e aí veio o chamado que estava acontecendo, a abertura de uma grande usina de ferro. Então o meu pai veio. Então o primeiro alto-forno da CSN, o meu pai participou. E aqui na CSN, ele lembra que era um estrangeiro
que ajudou ele a aprender a ler, a escrever. E daí ele passou o semestre de obra na cearia. Teve, a minha mãe contava que teve um acidente na época muito horrível na CSN, e Deus deu um livramento muito grande para ele, que foi numa passagem de ferro quente derretido, né? E desengatou e derramou, e muitos não teve enterro, né, aqui em Volta Redonda. Sim. E naquela noite o meu pai estaria trabalhando. Só que do nada a chefia fez a troca do plantão dele, que era 8 às 4, 4 à meia-noite, 0 hora. E era para ele estar naquele plantão, e ele trocou, então, providência de Deus, né? Meu pai e minha mãe estiveram eu sempre gosto de contar essa história, porque eu só fico triste que hoje a gente tem esses meios, né? E eu não tinha celular na época para gravar essas histórias. Eu creio que hoje, né? se registrar... não tinha Assembleia de Deus em Volta Redonda, né? Não tinha. Eles iam congregar em Barra Mansa. Né? Já eram cristãos, então? Sim, cristãos. Meu pai se converteu com 10 anos. Legal. A minha avó, ela pegava muito demônios, né? Sim. E o meu pai se converteu, e Jesus entrou na família, e aí libertou a minha avó. E a minha mãe também se batizou com 10 anos em Piraí. Então, aqui em Volta Redonda não tinha. A primeira igreja em Volta Redonda evangélica era presbiteriana. Era presbiteriana. Sim. E daí o pastor Paulo Leivas Macalão, com a expansão da CSN, ela também começou a vender terrenos para quem trabalhava na CSN. Sim. Por exemplo, na época que eu nasci, os meus pais moravam nesses prédios, que é a subida aqui, o Hospital das Clínicas, hoje, né? O antigo Hospital Vita. Aqueles prédios ali foram construídos para os funcionários da CSN. Eles moravam de graça. Eles moravam de graça. Era de graça. Sabia da história de que era. Não, era de graça, era de graça. E na aposentadoria eles tinham a oportunidade de comprar. Alguns compraram. Mas a minha mãe, como passou muitas situações, ela falava para mim que o que ela mais queria era sair dali, né? Entendi. E foi para onde que nós mudamos, que hoje é onde eu moro. Então, aí eles começaram a vender. E eu lembro que até ele era o tio da minha mãe, mas ele é o pai da Maria Inês, da Mac Produções. Marinês, olha. Marinês. A Marinês Olha é minha só. prima da minha mãe. Ah, né? sim. A gente chamava ele de tio Minervino, né? Ele chamava Minervino. E ele comprou aonde hoje está em Minas, mas era o Hospital São Camilo. E o pastor Paulo Leivas Macalão veio e não gostou da localização. Olha como que Deus é tremendo. Tem uma foto, Porque, né, Tia Nete, daquela época sim. que a gente comenta muito sobre isso, da visão de um homem de Deus, Sim, sim. né, e de como que Deus prepara já Sim. as coisas, obviamente, Né? se ele estiver disposto a seguir a visão de Verdade. Deus. Porque a gente olha aquela fotografia, não tinha nada em volta. Não, nada em volta. Essa foto é Né? impressionante. Mas você pensa, Essa foto é se a impressionante. nossa igreja fosse ali, Sim. acesso, Sim. uma Totalmente via diferente. muito perigosa, né? Então ele não gostou. E aí o tio Minervino então trocou para o terreno que é o templo antigo, que hoje virou, né, o tombamento templo histórico, Sim, né? sim. Aí ele comprou lá. E aí ele só fez a transferência para a instituição. E os meus pais estiveram na pedra fundamental Olha daquele só. tempo. Meu pai tocava, né? Tocava com o pastor Nicodemos. Nessa época já tinha registro de fotografia ou não? Eu acho que não, né? não tinha. Era muito raro, muito assim. Só as raro, memórias muito mesmo, raro. né? Só memórias, só memórias. Poxa vida. Aí a senhora, então, nasceu Eu já nasci nesse já, período não, bem ali, depois, já, bem né? depois, eu nasci bem depois, porque aí agora vem uma história linda, né? Que eu sou a filha do perdão, que aí nesse inteirinho, meu pai ele desviou, meu pai ficou 25 anos desviado da casa do Senhor. E aí veio o milagre Erinete, né? Eu louvo muito a Deus. E hoje eu creio que eu vou ter oportunidade de falar com as pessoas sobre a limpeza do coração. Isso é muito sério, isso é muito sério, muito forte. Porque o que acontece? E também hoje eu posso falar com um pouco mais de liberdade, porque Jesus já os recolheu. Sim. E é uma história que, se eles, e principalmente o meu pai, estivesse vivo, fica constrangedor. Sim, Pode causar uma sim. dor, né? Sim, fica constrangedor. Sim, E o que acontece? O meu pai desviou.
E aí a minha mãe enfrentou uma fase muito difícil, mas ela nunca abandonou, nunca ela abriu mão de Jesus. Quando o meu pai, aí no decorrer, 4 filhos, né? E o que acontece? Ela trouxe uma pessoa da família dela para ela socorrer, porque ela estava meio que jurada de morte na época, e acabou que o meu pai se apaixonou por essa pessoa. Ah, sim. E ele se Forte. apaixonou, e o casamento da minha mãe estava destruído, né? Ele tinha se destruído. O meu irmão já estava fazendo praticamente 15 anos, porque eu nasci em fevereiro e ele ia fazer 15 anos em abril, né? Minha mãe já estava na menopausa, e foi no perdão, na volta dele, que eu sempre canto, olha eu aqui. Olha Nossa, Sim, que sim, história. então, Até nós que chamamos ela de Tia Nete, conhecemos a Tia Nete tanto tempo, não fazíamos ideia era dessa história. Tia impossível, era Nete. impossível. Sim. Ele, no leito de morte, ele confessou algumas coisas, e ele falou, você não era para ter nascido. E ele confessou algo muito, muito sério, muito grave, né, que não dá nem para falar. Sim, sim. E aí, realmente, eu sei que eu sou um milagre. Sim. Eu sou um milagre. E na verdade, a parte já vou lá e depois voltar. Né? Sim. Trabalhar com mulheres... Essa profecia minha mãe recebeu com um casamento destruído, com meu pai fora de casa, né? Eu tenho um irmão que esse meu irmão ele é muito especial para mim. Ele cuidava de mim para minha mãe lavar roupa, porque por conta dessa situação, o meu pai ele caiu num vício de jogo de sinuca. Que, tipo assim, ele saía de 4 à meia-noite, ele virava, ia da banca de sinuca, ele voltava para a CSN, né? E, assim, então, perdia pagamentos na banca de jogo. Então, a minha mãe começou a lavar muita roupa para fora, né? Lavar muita roupa para fora. E esse meu irmão que cuidava de mim, né? E, como eu falei, eu vou lá um pouco e vou voltar. Ele é vivo ainda? Ele é vivo, chama de Djalma. Mora no Retiro. E ele que olhava eu para minha mãe lavar e passar roupa. Né? E até que um dia, quando a minha mãe, que aí depois, né, quem sabe que dá para a gente falar sobre a limpeza do coração, que é muito sério, ele estava na porta do CTI, eu e ele, né? Minha mãe estava numa situação muito difícil, muito difícil. Ela internou em maio, Jesus veio recolher minha mãe só em junho. Então, minha mãe estava apodrecendo no CTI. E ele me fez uma pergunta muito difícil. Ele ainda estava afastado da igreja, porque também é uma outra questão que eu gostaria de pontuar aqui, muito sério. Sim. Essa abertura que hoje tem, né? Esse trabalho com jovens e adolescentes, vamos dizer, essa coisa maleável, né? Essa visão que os pastores hoje têm. É melhor eles aqui com a gente, às vezes não batiza, não querem compromisso, mas vem, tá ali com o Diogo, tá ali sabe? Isso é muito sério, isso é muito sério. Então, meu irmão estava desviado e ele me fez uma pergunta na porta do CTI. Ele falou assim, você prega, nessa época eu já estava ministrando, você prega, você tem experiências com Deus, me explica. O pai você não pegou, porque realmente a parte mais difícil que o meu pai, aí ele aprofundou, e ele usava arma, e, né, era terrível. E ele falou assim, você não pegou essa parte difícil da nossa vida, mas eu peguei. E eu lembro que um dia a mãe, ela falou comigo, eu falei, mãe, deixa isso para lá, mãe. Ele já saiu de casa, ele foi embora. Larga isso para lá. E ela me bateu e falou para mim, vai atrás do seu pai, porque eu amo seu pai, eu vou ver seu pai voltar para Jesus. E ele falou para mim, talvez se a mãe tivesse largado para lá, ela não estava. Me explica, o pai pecou, badernou, você não pegou o nosso sofrimento, ele interna e Deus leva ele. E por que a mãe trabalhava na igreja, nunca... Por que a minha mãe está sofrendo assim? Mas eu sabia, ela não conseguiu liberar perdão para o meu pai. Sim. O último pedido dele, ela não conseguiu liberar. E as pessoas, por exemplo, a tia Regina, a mãe da tia Regina esteve visitando ela, e ela, a irmã Lucinda. Lucinda. E ela falou com ela, vocês é porque não conheceram o meu sofrimento, vocês não viram o meu sofrimento, vocês não sabem o quanto que ele me fez sofrer.
E não é fácil, entendeu? Então, isso foi A minha mãe, eu posso dizer assim, que ela venceu uma guerra e perdeu uma batalha. Porque o difícil, o negócio não é você ir na força e querer vencer a guerra. Você tem que vencer as batalhas. A Bíblia fala, Uma não a importa o uma, começo, né? mas o fim. E o né? fim das coisas, das o coisas. fim das coisas é que é o importante, né? Parece que é o profeta Ezequiel que ele fala que o justo ele pode vir fazer, parafraseando a Bíblia, ele pode vir fazer tudo, mas se na última hora ele escorregar tudo aquilo que ele fez, Se perde. se perde, né? Mas assim, só pegando o gancho, não perdendo a linha de raciocínio. Mas eu não sei, mas eu ainda prefiro acreditar na misericórdia de Deus no seguinte sentido, de ter dado a ela, ali, sozinha, uma oportunidade para que ela, né, minha filha, sabe aquela coisa que eu imagino que seja algo Teve. divino E foi de- depois de um congresso de adolescentes. É mesmo? Foi depois de um congresso de adolescentes. Parece que né, já Acho que é, Deus é a deve minha, ter- é a minha Deus, mas visão. você tá ali, Não, você Deus não ia fez, jogar fora, Não, porque olha sim, só, sim. ela batizou com 10 anos, Jesus levou ela com 82. Jesus ia perder 72 anos de crente, verdade. servindo a Deus fiel. Dá um pezinho ali. Parece que, Nossa. assim, na minha visão, parece que ele te deixa, te leva a um limite, Sim, pode ser, né? sim. Mas te dá o tempo, te Sim, levando ao de um limite, sim, de te um- dando aquele aperto para não É. faz esse último concerto, que eu preciso, você vai ser recolhido por mim, Sim, sim. né? Você vem para mim. Então, assim, é justamente isso, para dar aquela última oportunidade, mas também dando aquele aperto, porque às vezes, se não tivesse aquele aperto, a pessoa não ia repensar 1, 2, 10 vezes, É né? porque, olha só, Diogo e Hugo, eu sempre quando ministro, eu sempre falo, e eu uso muito esse testemunho, porque é real, é meu, Sim, é da sim. minha mãe, eu vivi, ela contava coisas, né, para mim. Sim. Então, a gente na sã consciência, você não vai sair socando a cabeça para você criar um machucado. Aham. Você não vai chutar o pé para poder bater Não, a gente, com o máximo que a gente pode, a gente se preserva para não machucar. Mas, por exemplo, vocês estão aqui e se precisar de mudar, algum móvel vai esbarrar. E assim é a nossa vida. Tem coisas que você não... Ninguém casa para ser traído. Sim. Ninguém é Verdade. louco, vou casar e eu quero que Deus... Não, ninguém faz isso. Mas a vida te oferece um limão. É. E você tem que digerir aquele limão. Então foi isso. A minha mãe orou 25 anos para Jesus salvar. Eu ouvi, minha mãe era uma grande mulher de Deus. Posso só fazer um parênteses Sim, aí sim. também? Se fosse hoje, talvez... Eu não estou dizendo de alguém, eu estou dizendo do contexto, Contexto social. Tá? Ela não ia levar o casamento Haveria final. isso que eu ia falar. Alguém ia dizer, minha filha, toma a tua bênção para... Sim. Mas aí eu acho que é uma discussão também até que ponto, né, considerando, né, não estou dizendo que é o caso, mas assim, agressões físicas, né, agressão mesmo assim, psicológica, né, porque mas a hoje senhora a acredita gente- que ela também manteria Sim, firme ali? porque hoje a gente já entende que a agressão não é só física. Sim, Né? exato. A agressão, ela Tem é... um termo, né, psicológico? Sim, não, psicológico, tem uma palavra que me fugiu, mas enfim. Entendeu? Hoje a gente entende. Então, eu também entendia ela que ela estava com sequelas, porque foi muito... Por exemplo, você quando eu vejo, às vezes, uma mãe carregando um filho, uma criança, às vezes, né, grandinha, Sim. eu começo a pensar muito na minha mãe, né? Passando nessas ruas aqui e lutando. E o que acontece? Ele, nos últimos dias, a gente não sabia ainda, né? E ele falou com ela, falou assim, olha, Maria, eu te fiz sofrer muito, eu reconheço, eu te fiz sofrer muito, mas você consegue me liberar perdão? E ela fez assim, ó, tipo, tá saindo da boca para fora. Aham. Porque a pessoa que apanha muito, eu sempre digo, Diogo e Hugo, Sim. é muito fácil você olhar para a pessoa e falar assim, faz tanto de jejum, levanta. Mas o problema é você descer lá na cova que ela está e viver a dor que ela está. A gente tem Isso é muito muita... particular, É né? muito Não tem particular, muito particular. Só que tem uma coisa, eternidade é coisa muito séria. Pode ter 72 anos de crente igual a minha mãe, mas
os detalhes é os detalhes. Então, era um congresso de adolescentes, né? Os filhos da Carla, o Cleito, o Juninho, a Jéssica estavam envolvidos e eu estava mês de junho. Lembra que os congressos... Sim, era junho. Era Sim, junho, sim, junho. verdade. Verdade. E eu entrava todos os dias. Eu entrava 1 hora antes do horário da manhã, porque ela me chamava demais. Ela já estava com a traque, né? Eu entrava 2 horas da tarde e eu entrava uma última visita, que era mais ou menos 7h30 da noite. Eu entrava. E nesse dia, eu já estava chorando muito. Ela deu uma... Depois eu vim saber, tipo, uma infecção. E ela era bem clarinha, ela era mais clara que a mãe do Diogo, vamos dizer assim, que tinha a Letícia, né? Que eu chamo carinhosamente da Lelé. Lelé foi minha professora na classe Ruth. Eu estava com 5 aninhos. Lelé Chama não é ela de velha, decana, não. ela não gosta, não, sabe? Mas ela é Janete? decana. Decana. Lelé, também, você né? é decana. Foi minha professora. Ainda existe, acho que a classe Ruth na igreja ainda existe. sim, né? E eu tinha 5 aninhos, eu não esqueço da Lelé. E depois ela me deu aula também, quando eu era adolescente, né? Nossa turminha, Áurea Cristina, Gisele, Lloyd. A Lelé foi nossa professora. Bacana. E a gente amava a Lelé. Lelé é fantástico para dar aula. E aí, nessa última visita, a Carla deixou os meninos no Congresso dos Adolescentes. E ela falou comigo, hoje eu vou com você. Eu falei, ai, que eu não tá. Eu, sabe, assim, eu já estava num limite emocional muito grande. Essa pergunta do meu irmão mexeu muito comigo, porque a minha mãe sempre foi muito fiel a Deus. Depois eu vou voltar, né, comentando. E daí, ela entrou e ela falou comigo, assim, olha, não vamos falar nada porque ela está escutando. Eu falei, não pode ser. Ela estava parada, olhos parados, toda parada. Já estava, assim, da cintura para baixo, muito gelada. Ela, como eu falei, clarinha, mas, de repente, eu cheguei para visitá-la, ela ainda estava na enfermaria. Os braços dela foi como se tivesse queimado uma carne queimada. Sim. Enegreceu. E logo no final do dia, aquela negritude que parecia que tinha queimado começou a estourar em bolhas, sabe? E aquelas bolhas infeccionaram, feridas, né? E aquilo saía secreção. Então, naquele dia, saía secreção, naquelas feridas, saía secreção absurdamente aqui na região da tráqueo. E ela falou, não fala. Aí eu falei, não pode. Ela não está me ouvindo. Aí ela falou assim, eu vou fazer um teste. Aí ela foi para enfiar o dedo dela dentro dos olhos da minha mãe. Minha mãe fez assim. Ela falou, está ouvindo. Ó. Foi ali, então, que Deus quebrou o mesmo laço. Porque ela foi no ouvido da minha mãe. E ela falou com ela, a Carla. Falou, meu Maria, libera perdão. Você orou 25 anos para ele se converter. Você viu, porque no dia, não foi só na conversão, não. No dia que ele foi chamado para ser consagrado a diácono, Deus começou a devolver o ministério para ele. Só. Os dois estavam trabalhando de recepcionista, era uma festa da igreja, era a festa de setembro, que era uma festa muito concorrida em Volta Redonda, né? Os dois estavam trabalhando de recepcionista no templo antigo. Ela estava de um lado e ele estava do outro. E ele falou para ela, nossa, parece que está chamando o meu nome. Ela falou, não, mas é você mesmo. E ele foi consagrado a diácono. Então, legal. Deus deu, é o que eu falei, ela venceu uma guerra, mas perdeu uma batalha, a batalha do perdão. Mas que eu também entendo, porque foi muita muito Só sofrimento. Quem passa, realmente, muito sofrimento. E daí, então, a Carla foi e falou no ouvido dela, falou, Maria, libera perdão. Só conseguiu, o mais difícil você conseguiu. Você viu ele partir salvo, libera perdão, segura na mão deste anjo, deixa Deus fazer o que ele quer fazer para a senhora. E naqueles dias, a minha mãe, por inchar demais, ela tinha, vamos dizer, eu acho que quase que multiplicado mais 5 vezes de tamanho. Então, eu tinha falado com a Carla, Carla, eu não tenho roupa para enterrar minha mãe. Porque ela inchou, ela ficou um monstro. Dá para você fazer quando ela ia falar uma beca, ela para. Porque nós duas somos como irmãs, né? De irmãs de sangue, né? Mas a Carla, a gente já comeu ovo partido, arroz, feijão, eu e os meninos dela. Então, a gente se tornou mesmo irmã de sangue, né? E ela falou, eu não vou conseguir, é como fazer uma beca para minha mãe. Você está me pedindo demais.
Mas naquele dia eu não sabia. Terminou o congresso. Aí eu fui embora. Ela foi pegar os meninos no congresso dos adolescentes. E eu não sabia. Depois ela contou de manhã cedo que ela chegou em casa. Quando ela foi entrar para dentro de casa, ela ainda morava nesse lugar. Hoje é a confecção dela. O Espírito Santo de Deus falou com ela, não. Entra pro quarto e faz uma beca que a minha filha pediu para você. E a Carla não faz coisas sem moldes, né? Porque é alta costura. E diz ela que achou um tecido cetim branco e ela fez uma beca linda para minha mãe. E quando ela terminou, era 3h da manhã. E quando ela terminou, ela foi colocar um botão, e ela achou um botão muito bonito, de prata, igual um broche. Sim. Que ela queria fazer o melhor, Sim. né? Só que quando ela pegou aquele botão para pregar aqui, para fechar a beca, ela ouviu sozinha, dentro da confecção, uma voz forte, masculina, e disse com ela, até vou falar forte agora, não, aqui tudo é branco e transparente. Nossa. Aí ela falou, Senhor, mas aonde eu vou achar um botão branco e transparente agora, igual a pérola? Aí ele falou com ela, vai na caixinha aonde tem sobra de botões dos uniformes. E ela achou um único, que era igual a pérola, branco e transparente. Ela pregou. Olha o detalhe. O Cleito e o Juninho era o mais velho. Sim. Então, mas eles ainda eram bem novinhos, né? Quando ela vem entrando com aquela beca de pendurado, os três... Cleito, Juninho e a Jéssica. Mãe, isso é para mãe da tia Nete? De manhã cedo que ela falou comigo, aí ela me ligou, falou, tá arrumando para ir ver sua mãe? Eu falei, tô arrumando, vou passar, pegar a fralda descartável. Ela falou, vou, te espero lá. Eu falei, ai, obrigado. Hoje, ainda falei com ela, hoje você entra para conversar com o médico, você fica essa 1 hora do lado dela, porque eu não tô tendo mais estrutura, eu não aguento ver mais minha mãe sofrer. Quando nós estávamos indo, Jesus levou minha mãe. Ali, tudo é branco e transparente. Forte isso. Naquela hora, na noite, e o Congresso do Adolescente me marca muito, porque é isso, né? Naquela hora da noite, que Deus usou a Carla, Deus abriu o coração da minha mãe. Tenho convicção. Sim. Pelo contexto ali. Verdade. Agora, falar uma coisa para a senhora. A importância... E eu falo isso muito com a Yara. A importância de uma verdadeira amizade. Sim. Uma verdadeira amizade. E olha, essa amizade, ela já vai para mais de 30 anos. E é uma amizade, assim, que ela entrou... Porque teve vezes de eu sair para ministrar no início do meu ministério, bem no início do ministério. Eu estava saindo do departamento infantil, saindo assim, porque não dava mais para conciliar as duas coisas, né? E começando a ministração para mulheres, para geral, né? E aí teve vezes do Maurílio falava assim, não, você não vai. Porque lugares perigosos e pessoas me deixavam sozinha mesmo, sem condição. E aí ele mesmo começou a orar para Deus preparar uma pessoa para cuidar de mim. Para cuidar de mim. E eu fui pregar numa igreja, aí é uma outra história, né? Depois eu vou voltar na minha mãe. Como tudo começou também da parte de ministração para mulheres e outros. Eu fui pregar em Campos. Era um congresso, até falei isso lá no Congresso Nacional, que eu jamais imaginava de pregar num Congresso Nacional. Quero louvar a Deus pela Bispa Keila. E quero deixar uma palavra para você que às vezes pensa que precisa de alguém para te colocar aonde Deus tem um propósito para você. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus e de pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Porque tanto para pregar no Brás como no Congresso Nacional, algumas pessoas pensam, foi a pastora Simone que pediu. Não. Porque ela é uma grande incentivadora, né? Sim, inclusive eu vou falar de algo que ela que me jogou para e uma pessoa a chegada dela de grandes aqui mudou contatos, muita coisa no meu ministério. E a gente tem a percepção, não, a pastora Simone certamente, sempre ela de alguma investe, forma, assim. né? Não, foi o próprio Deus que palestrou com a Bispa Keila. Ele falou, ela mandou a mensagem, né? Falou, Simone, você autoriza... E olha só, olha que ensino, olha que ensino de liderança. Não, faz um corte aí, Claudão.
A bispa Keila pediu permissão para a pastora Simone se ela autorizava e me abençoava para ministrar no Brás. Puxa vida. A pastora falou assim, bispa. E não foi ninguém que me indicou. Foi o Espírito Santo de Deus que me apresentou para ela. E 15 dias antes do Congresso Nacional, eu recebi esse convite que me deixou também sem chão. Né? Assim, tem pregadoras e pregadores. Mas, obediente, eu fui. Né? E eu falei isso lá no Congresso Nacional, que lá há mais ou menos 30 anos atrás, nesse congresso, eu tinha muita vontade de fazer uma roupa com a Carla. Mas eu me julgava... 30 anos atrás. 30 anos atrás. O pastor Rinaldo, ontem na reunião, ele falou para quem quer ir em Israel, ele falou, irmão, tira esse negócio da sua cabeça, que você não vai lá ver se há a possibilidade do seu sonho, e é real. Eu achava que, assim, eu nunca teria dinheiro para pagar uma roupa com a Carla. Porque ela já fazia uma alta costura, ela já era estilista. Então, a roupa de um estilista não é uma roupa... qualquer, né? Sim. Não desmerecendo, Sim. né, a banca que a gente compra o vestido Aham. por R$20. Eu acho que hoje nem conta mais vestido por R$20. Mas é sob medida. É sob pra medida. você. Não vai encaixar pra ninguém. Entendeu? Ela já chegou a fazer roupa que ela, para mim mesmo. Além dela fazer um modelo, ela mandou personalizar com pintura. Então, são roupas, né? É um dia que dá um bom podcast com a Carla. Aí, ó, já Sim, fica a sim. dica, já fica a Com dica. certeza. E aí, nesse congresso, quem tirou os defeitos da minha roupa foi o meu marido, Maurílio. Eu estava com uma roupa péssima. E a Carla foi nesse congresso. Eu lembro que ela estava no 11, eu ainda não tinha nenhuma, assim, amizade. Conhecia Sim. de longe, conhecia de longe. Isso, então a gente está falando de 30 anos atrás De em 30 Campos. anos, em Campos, Sim. em Campos. Congresso, era um grande congresso que sempre acontecia, estou esperando em Deus que ele volte, muito lindo, Bispa Marvi, que também abençoou muito o meu ministério, né? E a missionária Eliana, que hoje é pastora Eliana, me levou, e eu ia ministrar. Quando eu peguei o microfone, a missionária Marlene Rabelo, ela tomou meu microfone e ela falou para mim que eu estava muito, muito preocupada. Eu estava em início de ministério, não tinha sim. todo aquele, né? E Deus usou ela e falou assim, do teu português cuido eu. Pode pregar que eles vão entender. Agora, te digo uma coisa. Hoje, eu mudo o teu guarda-roupa. E a Carla depois falou para mim que ela estava lá, era mais de 5 mil mulheres. Era o congresso da Ciberge, congresso do Estado do Rio. Ela falou que garrou para ela aquela responsabilidade. E realmente, ela mudou meu guarda-roupa. Ela mudou minha guarda-roupa. Hoje ela cuida de mim, ela que aprendi a vestir com ela. Porque a estilista sabe que às vezes você quer uma coisa tão glamurosa e você está totalmente fora de contexto. Né? Então ela me ensinou a vestir, ela passou a fazer as minhas roupas, ela passou a investir no meu ministério. O meu CD, quem pagou foi a Carla, com costura, e depois a venda nós colocamos no lugar. O meu CD foi a Carla. É um Deus de detalhes, Isso, né, o Deus Tia de Nete? detalhes. E ali nunca mais eu fiquei em beira de estrada. E é detalhe que dias antes eu chorava muito querendo um carro. Porque, pensa, o Maurício já estava em escala, né? E aquela dificuldade, aquela luta. Criança pequena também. A Geise estava bem novinha. Porque a Geisiane, ela inaugurou... A Geisiane é um capítulo à parte, né? Ela inaugurou... falar dela. Ela inaugurou o berçário do Templo Novo. Olha Sim. só. Ela foi a primeira Primeira a criança. ficar lá. Mesmo. E aqueles trabalhos com criança, então era uma dificuldade. E a Carla me aparece com acho que era um Monza. Eu fiquei muito aborrecida. Eu falei com ela, irmã, você passou na minha frente na fila. E eu não sabia que Deus estava dando... Era um carrasco também. Deus tinha dado para o Géser Olha que benção. para cuidar de mim. E foi esse Monza que carregou a senhora por muito tempo, então. Muitos anos. Ele me levou na ponta do Brasil, a São Francisco do Sul. Deu 17 horas de viagem, Nossa, a Carla Deus. dirigindo. 17 horas. A Carla boa pilota também. É bom piloto demais. Carla dirige muito, me ensinou a dirigir. Que legal. Porque também ela aprendeu com o pai,
que não enxergava bem, Barra do Piraí, e ela era companheira fiel do pai nas escalas, as escalas mais difíceis de Piraí. E ela aprendeu a dirigir com ele. Então, e ela não sabia, ela falava comigo, Deus me treinou para carregar uma pessoa que impunha a palavra. E foi um bom treino, né? Porque pegar aquela estradinha ali, imagina, à noite, voltando do culto. Sim, do culto. Então, e foi assim uma amizade tão grande que não foi só ela, o Géser. Né? Foi uma parceria tão linda que até hoje nós temos essa parceria com o Géser. O Géser, os meninos, na época o Vantuil começou a montar a orquestra de Barra Mansa, ele levava os 3 de ônibus, às vezes o dinheiro era contadinho, e ele falava, pode levar a Nete para pregar e eu vou de ônibus com os meninos. Que isso. Saía da Vila Rica ali, perto do Belvedere. Sim. 4 ônibus, né? Vinha até a rodoviária, pegava o ônibus, 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Parava lá na rodoviária, a igreja de Barra Mansa, ela lá do outro lado, não era ali pertinho. Que por sinal acho que vai ser reinaugurado agora, né? Vai ter uma reinauguração lá no Tempo Histórico de Barra Mansa. Você pensa, é só mesmo por Deus, é alguém fazer para Deus. E ele nunca o Géser, cheguei de viagem e ele de cara feia, os meninos emburrados, nenhum dos 3. Não, mãe, pode ir levar a tia Nete. Nunca, você sabe que nunca os filhos da Carla me tratar mal. E eles falam da senhora com muito carinho. Mas olha, nunca. A gente sabia da amizade, mas não sabia do contexto. Entendeu? Momentos difíceis, mas hoje eu louvo a Deus, que Deus, assim, honrou o nome dele na minha vida. Porque hoje o Cleito é formado, tem a casa dele, tem o carro dele. O Juninho é formado, tem a casa dele e tem o carro dele. A Jéssica, Deus deu um grande livramento para ela há poucos dias, mas tem o carro dela, tem a casa dela. E o Cleiton, só um parênteses, o Cleiton, cara... aquele menino... Assim, né, eu sempre profetizei na vida dele. Falei, meu pastorzinho. Ele é um cara... Ele falou, para, tia Nete, para. Falei, é meu pastorzinho. Ele é um cara diferenciado. Eu me lembro que quando a gente estava formando a equipe da Onjadev, ele não trabalhava com a gente, mas por alguma razão a gente foi fazer um churrasco e a Natália e o Léo perguntaram, posso chamar o Cleiton e a Fran? Eles vão estar lá. E ele ajudou no churrasco e eu já orando, Senhor, a gente precisa de uma equipe, né? A gente precisa formar pessoas, mas não dá para pôr gente só por causa de cargo, né? E aí nós fizemos aquele churrasco, cara, ficou um monte de coisa para levar para a igreja. Ele falou, não, vamos lá que eu te ajudo. Ele pegando, porque você fala assim, pendurar uma cadeira no teto, ele vai pendurar. Assim... E aí, quando fomos na igreja, deixamos o material, ele me ajudou a descarregar. Ele não tinha função, não tinha cargo nenhum. Quando eu estava voltando, o Espírito Santo falou comigo dentro do carro. Olha aí o ajudante que você está me pedindo. E eu falei, quando a gente chegou no churrasco, eu falei, a partir de hoje, se vocês toparem, vocês estão com a gente, não já deve. E foi uma das melhores escolhas, assim, das mais assertivas que nós fizemos. E é uma herança paterna. O Géser, se ele passar e ver um irmão... Cara, eu já vi aquele irmão. E o pneu do irmão tá furado. Ele para, ele volta e ele cuida. Então, virou uma parceria. Porque, por exemplo, nós fomos escalados numa congregação e quando chegou lá não tinha instrumento, só tinha uma guitarrinha velha. E ele foi num culto visitar. Eu falei, Géser, você tá parado? Ele assumiu aquilo do nada. Ele toca guitarra também? Ele toca. O Géser montou uma orquestra. Entendeu? Bacana. Ele montou uma orquestra. Tinha um menino que, quando eu chegava na congregação, eu tinha pavor, porque ele era muito arteiro. Ele perseguia a Gleisiele, ele era muito arteiro. O Géser transformou esse menino. Esse menino está tocando na banda em Barra Mansa. Olha só. Ele pegou esse menino do zero. Ele fez desse menino um músico. Entendeu? Então, se tornou uma parceria no mundo espiritual também. Géser é um grande companheiro. Ele não me deixa sozinha na consagração. Ele está ali tocando. Então, a verdadeira amizade, ela te joga... Ela é uma... Deus pode fazer tudo sozinho. O Espírito Santo não precisa de ninguém. Né? Ele não precisa de mim. Ele tem condições de fazer tudo sozinho. Mas ele nos dá a oportunidade da gente participar do milagre. E como o Diogo acabou de falar... Uma verdadeira amizade, ela é a mão de Deus que te conduz ao propósito. Porque eu sozinha, talvez, eu não teria conseguido. Na verdade, além de uma linda história que vai se formando,
são exemplos a serem seguidos, né, Diogo? Porque quando a gente... exemplo é o seguinte, Sim. porque também é isso que eu ia falar. É tipo assim, Carla, você pode me levar? Nete, não dá. Não tem bico, não tem problema. 30 anos, por quê? Eu respeito o espaço dela, ela respeita o meu. Sim. Dá para ir? Dá. Agora, não é porque eu estou devendo favor para ela, que eu sobre... Não, sempre nós respeitamos uma outra. Não pode? Não pode, continua do mesmo jeito. Eu acho que outra coisa também, fazer sem esperar algo em troca, né? A Carla provou isso assim, o Gese... Acho que isso Para Deus, eles não provaram para ninguém. É desafiador, né? É porque é muito. Desafiador. Não que eu seja alguma coisa, Deus me livre e guarde. Isso Não, mas a não gente é tem exemplo. visto, a gente Depois tem visto que eu como Deus pregar lá no Cibem, aí é fácil me dar carona, né? É verdade, mas isso que a gente comenta muito, né, Mas Diogo? ela me pegou quando eu não tinha nome, Sim. quando eu tava. Entendeu? Sim. Eu não tinha, às vezes, nem calçado. Você sabia que o primeiro passaporte, quem me deu foi a Helena, sabe por causa de quê? A Helena, cunhada do Gese. Ela falou para Carla o seguinte, nós estávamos, nos Estados Unidos. E a Carla não foi nos Estados Unidos, acredita? Olha que coisa linda, meu Deus do céu. Quantas horas já que eu tô falando? Não, pode falar, Não, tem 5 minutos só, Tia Nete, pode ficar à vontade. Mais uma vez, mais uma vez eu te digo, você vai chegar no propósito, porque Deus, assim como colocou no meu caminho pessoas, vai colocar para você. Eu estava saindo de uma situação muito difícil. Eu fiquei 8 anos sem engravidar, depois da Geise. E aí eu engravidei, e era um menino. E aí o Maurício ficou muito empolgado, só que com 6 meses eu entrei nesse calvário e eu fiquei 15 dias internada, praticamente deu uma internação de 22 dias. Depois eu tive que voltar por causa do eclampsia. Eu tive eclampsia quando eu tive ele, fui para o CTI, aquela noite quase morri, e tive eclampsia no dia que Jesus levou ele, que foi 5 dias depois. E aí os meus rins ficou prejudicado, meu coração, e eu tive que voltar para fazer uma cirurgia nos rins. Finalizando, no final do mês, o contra-cheque do Maurílio veio 000. Nossa. Com uma lista de farmácia desse tamanho a meu respeito. Aí ele foi na assistência social, aumentaram o crédito dele, porque a CSN tinha uma farmácia, né? Sim, sim. E nesse interim, Deus não me deixou parar de pregar. Nesse interim, saiu a oportunidade do meu CD. A Carla entrou junto. Quando nós estamos preparando o CD, a Helena falou assim, Carla, eu vou te abençoar, eu vou te dar o dinheiro para você tirar o passaporte. Ela falou, Nete, vou ganhar dólar para tirar o passaporte. Só que aí, vamos comigo. Quando ela foi tirar, o dinheiro que a irmã Helena mandou, dava para fazer o meu e dela. Ela falou, faz? Falei, vamos fazer. Vamos fazer ainda em Nova Iguaçu. Nem tinha como fazer aqui. Não. Nós somos em Nova Iguaçu, e eu e a Carla dirigindo. E ainda a gente usava aqueles mapas. Não tinha GPS, não. Nós fomos parar em São Francisco do Sul com aquele mapa desse tamanho. Eu cheguei a pegar essa peleja aí. Eu cheguei a pegar essa peleja de mapa. Carla é Um no mapa, um no carona no mapa e o outro dirigindo. Não é pra cá. Eu já errei caminho com GPS, é diferente. Eu cheguei perto do mapa. Imagina com o mapa não ia chegar nunca. Você acredita que a Carla não foi nos Estados Unidos, mas a Carla foi na Itália comigo. Primeira viagem dentro desse vulcão que eu estava. Sim. E foi um dia que eu estava pregando uma congregação muito simples. Deus usou um rapaz e falou, vou colocar um passaporte na tua mão e vou atravessar você com o mar. Eu falei, gente, eu não tenho dinheiro de passagem, eu estou dependendo da Carla. Porque às vezes tinha dia que não dava muita costura e ela que me carregava. Deus deu para Carla, derramou em mim. Ela ainda não foi nos Estados Unidos, porque depois o passaporte venceu, agora que ela está tirando. Mas né? a senhora vai levar ela lá, hein? Vou. Falei com ela, Carla, arruma o passaporte de novo, que agora eu vou nos Estados Unidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora sim, Tia Nete, até pegando um gancho aí, de pregação, que mais de 30 anos? Sim, porque dá mais, né? Porque eu, na verdade, eu nunca encarei o departamento infantil como professorinha. Porque a tia Regina sempre levava nós para fazermos muito curso da PEC.
E a PEC, ela não trata um professorinho, ela trata evangelista infantil. Sim. Ó. Sim. Então, lá atrás, já foi trabalhado em mim que eu não era uma professora, eu era uma evangelista infantil. E eu ia falar justamente sobre isso, esse gancho do Ministério Infantil, né, e dos inícios, né, de como que tem muita gente que às vezes despreza um início, às vezes um início até tido com Não muitos entre despreza aspas o dia como das coisas pequenas. das coisas pequenas. A Bíblia diz. Né? E é só um parênteses também, né, Diogo? E é daí, tá? Para quem não sabe, daí que vem o nosso Diogo, respeito, o nosso carinho de chamá-la E uma de tia pessoa que Nete. está no recinto que me dava muito trabalho. Dava muito. Vocês lembram dela? Vocês lembram dela nos encontros infantil? Você tá dando ponto pro Diogo! Não, o Tiago tá currando! Não! E ela ficava vermelha. E depois, pra mim fazer ela voltar ao normal, que ela ficava bicuda comigo no ensaio do grupo infantil. Meu Deus Não vamos falar da Priscila agora, não. Vamos falar da Priscila, não. Geral. Saiu. Sem querer. Geral, nossa diretora geral. Mas assim, e eu me lembro, eu falo com a Yara, eu me lembro até hoje de detalhes, assim, de roupas, de formas de ensaio. Sim. A gente cantava dividindo em vozes, assim. Sim. Mas numa excelência. Eu conseguia dividir em voz. A tia Aurinha. Tia Áurea. Aurinha. E detalhe, eu falo com a Yara muito das histórias com os fantoches. Sim, histórias com Que às vezes era a tia Nete e tia Ângela, né? Sim. Tia Nete com o vozeirão, a tia Ângela ali, né? Tinha um mais agitado ali. Cara, que coisa, assim, fantástica. Eu falei, Yara, eu quero Excelência, que a minha né? filha Detalhe, trabalho a de primeira excelência. cantata que vocês talvez não vão lembrar, fiz sem instrumento. Ó. Primeira cantata infantil foi sem instrumento. Como Porque que fluiu? eu não tinha muito acesso a playback. E aí nós ensaiávamos lá no terraço da igreja, vocês lembram? Samuel fazendo todas as artes. Samuel da tia Regina. Variar. Vocês eram uma turminha muito abençoada. E vocês já tinham esse timbre de voz. E hoje eu choro porque eu não desisto dele, o Felipe Isaías. Felipe Isaías. Que voz que aquele menino tinha. Ele ajudava a segurar, que os meninos eu colocava o tenor, né? E nós ensaiamos com um gravadorzinho e a turma do print tocando. Só que os meninos que eu arrumei para poder tocar, um no dia não pôde tocar, o outro não quis ensaiar, e aí o pastor Nicodemo já tinha chamado a igreja, estava tudo ornado. E a Giovana falou, vamos fazer. Nós cantamos sem instrumento. Olha só. Giovana também. Sem instrumento, tia Giovana. Sem instrumento. Nossa, quanta lembrança boa. Sem instrumentos. Olha só. E vocês falam, você está falando pregação? Então, eu aprendi a pregar para crianças. E eu aprendi com os professores da PEC que se você prega o evangelho para uma criança e ela entende o plano da salvação, você está preparado para pregar para 100 mil pessoas. Eles ensinavam, e eu aprendi isso. A igreja de Vassouras começou debaixo de um pé de jabuticabeira, no sítio do pastor Cláudio, em Maçambará. Eu viajava, quer dar um trecho, às vezes o trânsito, 2 horas de viagem, a tia Marilene, minha irmã Marilene de mim, me levava. E às vezes nós chegávamos lá, ele fez toco de madeira, e a gente contava história debaixo do pé de jabuticabeira. Nossa. Ali nasceu a igreja de Maçambará. Era uma classe de Boas Novas. E só um parênteses, já viu a igreja de Vassouras? É a igreja de Vassouras. Igrejaço. Igreja Parece que linda. hoje tem quase 10 congregações. Linda. Mas nasceu ali. Então, e um dia, eu tinha perguntado para Deus, porque nessa época a Gisiane ela sofria de uma insônia muito forte. Ela não dormia nem de dia nem de noite, bebê. E eu perguntava para Deus, o senhor está recebendo esse negócio de eu ficar fazendo corinho? Porque a gente fazia os cursos da PEC e a gente reproduzia, lembra, na classe escola dominical, né? Sim. Aqueles corinhos, aqueles encontros, a gente fazia. E eu levava muito tempo fazendo aquelas ornamentação. E eu fui dar aula nesse final de semana que eu tinha perguntado isso para Deus, né? Na véspera, eu fui dar aula lá em Maçambará. E eu cheguei lá, tinha mais 6 crianças. E um menininho muito simples, né? Um estado assim de uma pobreza. Ele com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para mim e falou assim, tia, você preparou esse corinho, esse versículo para vir dar história para mim? Nossa. Tipo, tia, eu mereço tudo. Naquela hora o Espírito Santo me respondeu.
eu estou aceitando. E hoje, depois disso, eu fui convidada, e meus alunos daquelas roças, cantando e tocando nas cruzadas lá naquele lugar. E hoje a igreja de Vassouras. Nossa. É um legado, né? Legado. É um legado. É um legado. Porque tem pessoas que... Deus, nesses últimos dias, depois do Brás, depois do Congresso Nacional, ele tem me levado a pregar em igrejas pequenininhas, portinhas. E ele fala comigo, é para você nunca esquecer de onde eu te tirei, de onde eu te levantei. Agora, Sim. era nesse ponto que eu queria perguntar, desculpa, Gão, não sei se você queria fazer alguma introdução. As coisas mudaram muito, né? De lá atrás para cá. Sim, sim. E fato que hoje Deus tem usado a senhora, na verdade sempre usou, mas tem projetado, vamos dizer assim, de uma forma muito notória, né? E é inevitável que a gente esbarre aí, e assim, eu estou perguntando como uma orientação. Porque a gente tem visto muitos jovens, até mesmo adolescentes, que Deus tem levantado, Deus tem usado, mas que têm ficado pelo caminho por muito ego, muita vaidade, às vezes até mesmo questão financeira, né? Ver aquilo como uma oportunidade de, às vezes, parar de estudar e seguir aquele caminho como uma forma de até mesmo, não vamos dizer enriquecer, mas levar o ministério como uma profissão e não como um chamado. E é difícil, eu percebo, como você lidar com isso. Porque às vezes você percebe pessoas mal assessoradas, você percebe pessoas que às vezes têm um chamado lindo, é uma pessoa ousada, mas que não tem maturidade ou não tem, por falta de conhecimento mesmo, de lidar com esse tipo de tratativa, como lidar com uma oferta, né, o quanto pedir ou se não deve pedir, se deixa a critério da igreja que está convidando, mas muitas vezes a igreja não provê o básico. Né? A senhora sabe, eu conheço histórias, né? Minha mãe fala, às vezes teu pai ia sair para ministrar palestras em congregações, quantas vezes eu via. E às vezes sequer o combustível era dado, né? E exige um preparo. Né? Uma coisa é a tia Nete que está sempre pregando em Volta Redonda, outra coisa agora é a tia Nete que tem viajado o Brasil e daqui a pouco... daqui a pouco não, já tem saído também, né? Já tem ido para fora. Sim, sim. Exige um preparo, né? Exige um estudo, exige uma vida de consagração, não é algo fácil. Como é que a senhora tem lidado com isso? Né? E qual o conselho? Eu entendo que a melhor forma de lidar com isso seja essa. Primeira coisa, o que eu observo, e eu fico preocupada, o ministério, a ministração, a pregação, você está envolvido na obra de Deus, você está lidando com os jovens, você sabe disso. O mundo espiritual é muito real. E eu fico preocupada com essa geração bem assim, vamos dizer assim, mirim. Mirim que eu falo não é criança, Sim. mas mirim na idade. Sim. A batalha espiritual. Porque eu vou confessar, e eu já tive... Eu pensava que era só eu, mas, por exemplo, as minhas companheiras de círculo de oração, de batalha de oração, outros pregadores também já compartilharam isso. Há pregações que eu saio que eu não sou ninguém. Porque eu sempre digo, nós lutamos contra um mundo que não é o nosso. Eu sempre digo em pregação, demônio não dorme, demônio não fica doente, demônio não toma remédio, demônio não tem dor de cabeça, só que eu tenho tudo isso. Sim. E eu estou lutando contra eles. Sim. Então, quando você vai ali ministrar, a não ser quem está encarando profissionalmente. E mesmo quem está encarando profissionalmente está caindo. Porque a obra de Deus não é profissão. Deus nos abençoa através dela, mas nós não podemos fazer dela um pedestal de vida. Você está entendendo? Uma forma de se autopromover, né? Entendeu? Ela nos promove, mas a gente não pode usar ela para se promover. Sim, que agora não é nossa. Não. Não tem como. Olha só, vocês têm lá a empresa de vocês. É uma coisa. Da empresa de vocês sai Deus deu o projeto. Agora, só que eu para pregar, eu dependo do Espírito Santo e a palavra não é minha. Eu não vou lá para falar de um médico, eu não vou lá para falar de um projeto. Eu vou como falar se você se apropriasse de uma coisa que não é sua para se autopromover. Não posso. Não... Não tem como. Então, é esse perigo.
eles não estão preparados para esse nível de guerra. Porque ele vem, mas ele vem mesmo com tudo. Ele vem para matar. Ele só não mata os pregadores porque Deus se interpõe mesmo. Ele nos garante de descer na guerra. Você já pensou? Vamos supor assim, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar a Maetê. Maetê, né, daqui uns dias, vamos supor ela com uns 5 aninhos. Né? Vamos colocar com 10. Sim. Você teria coragem de alistar a Maetê para o Exército Brasileiro com 10 anos? De forma alguma. De jeito nenhum. Agora, a Maetê, lá com seus 19 anos, pai, eu quero fazer medicina, mas para poder ingressar na aeronáutica. Você como pai, você vai... Não, Maetê, onde que você quer? Sim. Mas você sabe que ela fisicamente, mentalmente, ainda mais com o curso, ela vai estar preparada para tal. Sim. Então, esses mirins, eles estão sendo jogados em campo de guerra sem estar com a maturidade para tal. Ah, mas eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que me cobre. Não é a mesma coisa. Uma experiência. Eu já vou falar sobre lidar com ofertas, sobre lidar com o palco. Eu vou falar sobre isso. Mas, por exemplo, ainda na batalha espiritual que a gente enfrenta. Eu estava na Itália, num retiro espiritual numa montanha. E todo culto, uma mulher pegava violentamente o demônio. E chegou o dia de eu ministrar. E eu já tinha ministrado numa noite e naquela manhã eu fui ministrar. E naquela manhã, Deus me revelou onde tinha sido feito o trabalho contra ela. E aonde estava a legalidade. Pode alguém fazer, não ter, mas a legalidade entrou numa unha fixa que ela tinha. Olha só. Deus me mostrou onde estava e ela ficou liberta e não pegou mais demônio. Só que ao mesmo tempo que os irmãos me ajudavam, eu pregava e expulsava aquele demônio, o Espírito de Deus falava para mim, clama para sua casa, clama para sua casa. Olha só. Eu terminei de ministrar, achei um Wi-Fi de alguém naquela montanha e eu liguei para casa. Quando eu liguei para casa, falei, Maurílio, clama pelas filhas, clama. Ele falou assim, ele já apresentou aqui na beira da minha cama. Sem o Maurílio andar, sem ele virar o pé. Ele teve um desvio atrás daqui do joelho, aqui nessa região, que ele não andava. Na mesma perna que ele tinha tido trombose depois da cirurgia que ele perdeu um rim. Meu Deus. A Gleisiele foi atacada na alergia do corpo, que a Geise ligou, eu ouvi os gritos da Gleisi. Então, são pessoas que elas estão sendo lançadas porque é chamativo. Pela projeção midiática. Sim. Mas eu vou perguntar uma coisa para você. Está preparado para enfrentar isso tudo? Porque ministério é isso, né? Ministério é isso. Não é só o palco, não é só o que você posta. É muito maior do que visibilidade, não, né? não. É muito maior do que visibilidade. E aí, será que tem tantos assim dispostos como a gente tem visto, né? Por exemplo, num congresso de adolescentes, eu me esqueço agora qual foi o pregador que você trouxe. Já foi até na sua... E eu tinha te pedido ajuda para a Gleisiele. Sim, me lembro da ocasião. A Gleisiele, a depressão dela começou com 6 anos, 5 para 6 anos de idade. Então, não é uma coisa que alguém vai dizer, isso é estilique. Não. Entendeu? E eu estava pregando, e quantas vezes essas viagens que eu passava 10 horas só de voo, tão longe que era. Quando eu terminava de pregar, ele tinha ido lá no quarto dela. E eu ouvi o áudio, mãe, eu não quero te envergonhar. Nossa. Quando eu chegava, os pulsos tudo cortado. Forte demais. Porque o inimigo sabe que ele não vai te parar. Ele tá não vai te parar e ele vai no teu ponto fraco. Vai! Que é a tua família. É a minha que é onde que mais... Você está entendendo? Então, são pessoas... Isso é o meu ponto de vista. Sim. E, às vezes, um outro perigo, Diogo, que a pessoa quer ter um ministério, mas ela não quer ser ministrada. Ela não quer estar debaixo de uma liderança. Porque também tem lideranças que ela não tem essa visão. E você tem que suportar o tempo de Deus até que Deus fale com a sua liderança. O povo está alçando voos de ministérios independentes hoje em dia, não, que é tão independente, Xanete, né, que realmente não está debaixo de liderança nenhuma. Numa igreja, cristãos autônomos. Conhece cristão autônomo?
não dá satisfação para ninguém, não é membro de nenhuma igreja, não tem nenhum líder. É um cristão autônomo. Entendeu? Não tem vínculo com nada. Eu fui pregar em um certo lugar, depois que eu preguei, um pastor muito assim, como a gente pode dizer, não é antigo, mas é aquela Tradicional? pessoa Mais tradicional. do Aham. tradicional mesmo. Sim. Eu tava até com medo de ministrar. A senhora com medo de Tava transar. preocupada. Meu Deus. Imagina aí o barbudinho lá, João. Ixi! Tinha nem entrado. E aí eu cheguei, eu ministrei. Quando eu terminei de ministrar, eu levei um susto. Ele pegou, eu ia sair, ele falou, espera um pouquinho, irmã. Ele pegou o microfone, que aí eu devolvi o microfone. É uma coisa que eu gostaria de deixar também para as pessoas. Eu vou voltar nesse, não deixa eu esquecer. Não, Tá. pode. Eu fui pregar em outro lugar, eu vou voltar nesse Aham. testemunho. Que o pastor, antes do culto, ele falou comigo assim, irmã, aqui é uma cidade. Mas só que as irmãs que virão é de congregações minhas rurais. É a zona rural. Então, eu queria muito combinar com a irmã, se a irmã pode me devolver o microfone 8:55. Para mim encerrar Ok. 9 horas, porque elas vão pegar, estava chovendo. Aham. A irmã que estava dirigindo o trabalho, você é festa. Olha, ela me passou a palavra 8:45. Nossa, Deus. Nossa. 8:55 eu devolvi. A orquestra fez assim, ah, não! Devolvi o microfone e ele não me devolveu, ele terminou o culto. Terminou o culto. Terminou o culto. Então, pregadores, respeite a igreja que você é convidado. Porque eu passo por ali. O pastor é pastor das ovelhas. Sim. Forte. Você é o pastor dos adolescentes. Você sabe a necessidade. Se o pastor me der 5 minutos, eu prego 5 E minutos. já deu, né? Já deu porque a gente Sim. já viu. Aqui, em Volta Redonda, eu sou testada pelo meu pastor. Sim. Já vimos Teve isso. um aniversário da pastora Jesus. Simone 5 que eu minutos. preparei uma mega pregação. Ela falou assim, Nete, você só tem 5 minutos. Meu Deus. Preguei por 5 minutos. Porque você deixa a porta aberta e você deixa a porta aberta para outras pessoas. Porque o Eduardo, esse pastor, mandou me perguntar quem era o Eduardo que agora está no Belém. Eu falei, meu filho na fé, congrega comigo, pode abrir a porta. Abriu a porta e várias vezes convidaram o Eduardo. Por referência. Por causa da minha referência. Sim. E aí, vou Aí voltar... tinha aquele pastor, teve o do culto dos 5 minutos, mas a senhora está falando de um outro pastor. O tradicional. Tradicional, Terminei de pregar, isso. entreguei dentro do tema. Aí ele falou, espera um pouquinho, irmã. Ele falou para a igreja assim, todos vocês que precisam de oração para cura, que precisam de um milagre, precisam de uma porta, eu estou autorizando esta irmã a orar por vocês, porque antes dela vir pregar, eu liguei para a igreja dela e perguntei para o pastor Suete se ele conhecia essa mulher e se dava testemunho. Olha, Eu não nossa. sabia. E o pastor Suete também não me contou. Não contou? Podia ter dado uma deixazinha, né? Nossa, Ó, caído. recebi uma ligação. As minhas só. pernas tremeu. Olha só. Porque também são pastores sérios. Se Sim. todos Sim, com fizessem certeza. isso, Sim. ligasse para a igreja de quem vai vir pregar, você dá testemunho, você sabe? Porque às vezes... Alguns vamos ter dificuldade de achar qual é a igreja, tá? Porque eu já faço isso aqui. não vai achar. Todos os convidados que vêm aqui, eu pergunto qual ministério Não que é. É. Não, ministério tal. Detalhe, Tá. eu já vi no púlpito da nossa igreja, não na vigência do pastor Sim, Rinaldo. sim. O pastor Rinaldo até que é mais maleável. Mas eu já vi no púlpito da nossa igreja. De onde que é a pessoa? Não vai pregar. E não pregou. Sim. E não pregou. Porque não tinha Mas referência. se isso acontece mais vezes, Diogo, Eu tô falando isso minimiza a e nível- resolve a nível- boa parte desses problemas que você está comentando. É né? verdade. E aí vamos... Porque as pessoas, para elas vão começar a perceber que para elas darem sequência ao ministério delas, Ela tem que sentar, ela precisam tem que estar ouvir escola submissa a algum dominical. líder. Ela tem. porque quem for convidá-las vai fazer um contato antes. Então muda muito dessa história. E é muito simples analisar isso. Comece a olhar grandes nomes de pessoas que tiveram algum problema ministerial. Qual ministério que eles frequentam? Entendeu? Qual igreja eles são São pessoas vinculadas? que elas não aguentam rojão. Elas não aguentam aperto de pastor. Não querem ser submissas. Não. Quer submissa. Porque o pastor, eu já notei, quando ele quer te testar, ele te testa. Uhum. Porque ele precisa saber também a nossa raiz. Sim. Né? E fica de galho em galho. Então, não tem... Aí, o público, né, lidar com isso. Por exemplo, há pouco tempo mesmo,
Eu fui convidada para uma igreja e acabou que a despesa que depositou extrapolou o percurso, mas também não falei nada. A oferta foi bem pequena. E assim, eu viajei mais de 7 horas. A pessoa não me deu almoço, não me deu um lanche, não me deu janta, não me deu nada. A minha sorte é que eu estava com a Maurília naquele dia, ele tinha um dinheirinho. Então, Sim. mas assim, são os dois extremos, São né? os dois Extremos, extremos. Porque a gente fala assim, não, eu vou contar com a igreja, porque a gente subentende que a pessoa vai dar uma boa comida, vai te dar um lugar para ficar, e não é o que acontece. A gente Não é? sabe que não é o que acontece. Por exemplo, todo mundo, agora eu vou usar o nome dele, e depois até se ele não autorizar, vocês dêem um corte. Sim, sim. Mas, por exemplo, o missionário Wellington. Todo mundo quer o Wellington. Sim. O Wellington, se deixar, ele prega de segunda a segunda. Nem dorme. Entendeu? Nem dorme. Vai- Tudo bem, mas ele é um pai. É. A esposa está à véspera de ganhar neném. Sim. E aí, ele vai pregar, fazer a obra de Deus, e as pessoas vão ter consciência de arcar com ele, porque ele está se dedicando integralmente para a obra do Senhor, ou ele não vai poder atender. Sim. Mas aí eu entendo que o problema é essa consciência. É essa que consciência, na maioria das vezes não tem. Que está abrindo, agora vocês estão criando uma oportunidade que acho que para me falar em nome de muitos pregadores, muitas pessoas. Essa falta de consciência, acho que está abrindo a legalidade para pessoas que já não crê mais na provisão dá preço nas pregações. E valores exorbitantes. E valores exorbitantes. É o que eu costumo falar, que a gente já falou aqui com outros convidados, que é justamente sobre os extremos, né? A igreja que não tem consciência de te prover o mínimo necessário, né? E as pessoas justamente que estão colocando valores exorbitantes, né? Chegando a cobrar 20, 30 mil reais para participar de um culto. Pensou? Né? Para cantar 3 músicas, às vezes um cantor, ou para ministrar uma palavra. Mas aí eu vou voltar num outro ponto, tá? E eu falo muito isso com a Yara, falo isso muito com a minha esposa, porque é difícil. Porque você vai falar assim, o pregador pediu 20 mil reais para pregar. Uau, 20 mil para ministrar a palavra? Beleza. Só que ele vai fazer um evento fechado no estádio onde o ingresso é 50 reais. E vão ter Eu estava ouvindo. 10 mil pessoas. E aí, 20 mil reais é pouco, é muito. Não, e o microfone? Como é que ele vai fazer com aquela caixinha? São contextos diferentes. Vai contextos gastar diferentes. E Tem chega toda na hora uma do pregador logística. que é dar 500 reais. Chega na hora do pregador, você está entendendo? Tem toda uma logística. Ele tem que alugar som, ele tem que trazer o rapaz do som, ele tem que trazer uma orquestra para tocar, ele tem que fazer toda uma... Então, 20 mil reais nem dá para fazer, se for fazer. Tem que contratar mídia. Mas Vamos lembrar da mídia. Antigamente. Mas aí é o que eu tô te falando, aí chega Nós na hora estamos do... em outro contexto. Aí você monta então, né? tem todo também, a gente tem que entender também as situações, né? Por exemplo, um evento feito dentro da igreja, só o problema pior está sendo isso, a pessoa visar o caixa, o cachê. O cachê. O cachê. O problema está sendo isso aí, o cachê, ele está levando pessoas a se tropeçar no degrau da subida. Uma vez eu vi um cantor famoso de uma banda, ele falou assim, olha, eu sirvo a Deus na minha igreja local. Quando eu recebo um convite, subentende-se que eu vou ter todo esse contexto para que eu vá. Né? Na maioria das vezes, o voo é no pior horário, porque é mais barato. Chega lá, com escala. Que te dá um desespero terrível. Né? E aí você chega lá, não necessariamente tem uma pessoa para te receber, ou a pessoa chega atrasada, e às vezes quer que você fique na casa de um irmão. Tudo bem. Que te deixa totalmente constrangido. Né? E aí você vai deixando. Chega no final, o que você pensa? Ele falando, eu sou um pai de família, moro, sei lá, no sudeste do país, me convidam para ir no norte. Você fala, poxa, eu vou ter que passar por aquela maratona toda, minha família está aqui, meus filhos estão aqui. É preferir ficar na igreja no domingo. Entendeu? É preferir você receber. Tem lugares que é preferível você ficar. Eu já falei meu Mas aí surge um outro ponto que eu estou observando também. A gente que vai fazer eventos, eu sempre falo com o pessoal o seguinte: a gente sempre tem tentado honrar os de casa em todos os sentidos.
Se a gente dá uma oferta para o de fora, a gente vai dar uma oferta compatível com quem a gente está trazendo. Se a gente vai fazer uma divulgação, a gente vai nivelar todos eles no mesmo patamar. Só que eu estou observando aqui o que está acontecendo também. Alguns cantores e pregadores a gente tem dificuldades de trazer porque eles só vão na igreja de amigos. Eles não vão em qualquer igreja. Ah, não, eu só vou por indicação de fulano. E aí, às vezes, você faz o contato, não tem uma agenda. Não é que não tem agenda. Às vezes tem agenda, mas por ser um determinado ministério, tem um certo... lá é assim, é assado. E acabam não vindo ou não abrindo agenda para esses ministérios. Aí eu fico pensando também, falei, poxa, mas espera aí, o Evangelho de Deus é seletivo, né? E isso extremamente comum. Tem pessoas que você definitivamente não consegue trazer, porque só circula naquele ambiente onde é indicado, onde eles sabem onde é. Não sei se a preocupação também é financeira, não. Ali talvez seja mais interessante para mim. E acaba surgindo um outro ponto também, que esse eu não vou dizer que é crítico, mas alguns grandes nomes já estão fazendo eventos fechados. Todo mundo quer levar a Tia Nete. A agenda, de fato, não dá. Então, o que ela faz? Ela vai para o estado do Rio de Janeiro, fecha um Maracanãzinho da vida e faz um evento bilhetado, não dá custo para ninguém, as pessoas vão, se quiserem, e pagam o valor se quiser. E aí você tem o lugar VIP, tem o acesso tal, e aí essa renda vai para Missionária Erinet. Esse é um outro formato também, né? Está sendo utilizado, né? Então, assim, são novos conceitos, novas concepções que a gente tem observado, e eu acho que tudo tem que ter o bom senso, mas o difícil é achar o bom senso, né? O equilíbrio. O equilíbrio. E o inimigo é aquele, o adversário, ele nunca quer te deixar no equilíbrio. Ele quer sempre te tender para um lado, porque aí você vai cair. Sim. E aqueles que estão indo com muita sede, alguns estão se desequilibrando e caindo, se tropeçando no meio da caminhada. E falando com os nossos líderes lá, eu sempre falo o seguinte, você vai convidar um irmão, mesmo que seja do nosso ministério, pergunte, fale sobre isso. Fale, a gente precisa não ter medo de falar. O irmão pede algum tipo de oferta, e aí a pessoa vai dizer, olha, eu peço pelo menos o combustível e uma oferta de amor. Sim. Ô, irmão, eu peço uma despesa e se o irmão puder me abençoar, irmão, esse valor não dá. E as pessoas entenderem, né? As pessoas entenderem. De ambos os lados, de né? ambos os lados. É isso que a pastora Simone tem falado muito comigo, de ambos os lados, as pessoas entenderem. Agora, uma coisa, é até bom pontuar isso, é interessante que, por exemplo, Congresso Nacional de Mulheres. A bispa, ela não divulga nome de ninguém. É mesmo? Não. Não Nós vamos... E é assim, é coisa de 10 mil, 11 mil mulheres, caravana do Brasil inteiro. Quem vai pregar na terça-feira de manhã? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode saber, de repente, a equipe dela. Claro. E é uma modalidade interessante isso. Legal isso, porque as pessoas têm que ir para você tirar um tempo para ficar com Deus. Vamos fazer tempo isso para você adorar Deus. Independente de quem seja o preletor e o cantor. Você está entendendo? Você não tem que ir porque é o nome. Por exemplo, eu amo ouvir a Camila Barros pregar. Sou apaixonado de ouvir ela pregar. Mas eu não posso ir para o culto porque a Camila vai pregar. Você tem que ir para o culto para você tirar aquele tempo. Eu vou ficar com Jesus. Esses congressos, por exemplo, a gente que anda e que tem tanta atividade, são 2 dias que você tira e você fica ali com Deus. É palavra, é louvor, você se mergulha. O crente precisa ter esse cuidado, né? Já que a gente não está praticando o sábado, porque o sábado era para eles ficarem com Deus, e eles sempre fizeram isso. Agora virou uma religiosidade de Jesus. Mas são poucos que tiram, Diogo. Um congresso de adolescente, o adolescente, não, eu vou para me ficar tarde e noite com Jesus. Eu quero louvar, eu quero me entregar. Nós precisamos voltar, porque antigamente nós também não tínhamos esses grandes nomes. Mas vamos falar, pode falar ou não pode? Peraí, rapidinho, deixa eu abrir um parênteses, porque a Tia Nete citou aqui o nome da Camila Barros. Tia Nete, faz um apelo ali para Camila Barros no podcast preferido. Camila, por favor. Camila Barros no podcast preferido. Eu precisava... Minha amiga, eu sou intercessora. Aí sim.
Agora a gente pode voltar. E Agora o Eduardo também, hein? Olha, Eduardo eu vou pregar na Helena Raquel, eu vou fazer Helena um convite Raquel. pra ela. Aê, isso aí, Sim, volta Helena aí. Raquel. Pastora Helena Raquel. No podcast pastora Helena preferido. Raquel. Já Olha, vamos... e ela é uma pessoa que ela gosta de estar no povão. Por exemplo, essas viagens missionárias da pastora, ela vai ter uma que ela falou que eu vou encaixar a minha agenda e eu quero ir. Não, e sabe o que eu acho legal? Que eu falo, né? Que eles são família ali. A Sim, Helena é irmã do Eduardo. sim. Então imagina os três sentados Sim. na mesma com um café teológico. Mas um café Ó, teológico. você deixa eu ali que eu vou interceder. Deve ser bom, hein? Vai ser tá bom demais. Poxa, Eu profetizo que Legal. vai ter. Eita, amém, amém. Não, Mas Nós assim, recebemos. o que eu ia dizer é o seguinte, a gente estava falando do... É que antigamente não tinha, né? A gente não sabia também quem ia pregar, mas a gente ia. Ah, E boa, esses- boa, Exato, boa. exato. Ó, a gente que está à frente de um trabalho, né? A gente tem orado, a gente usa estratégias, né? Tem coisas que o Espírito Santo dirige, a gente faz, né? Tem coisas que a gente entende que são coisas que precisam ser feitas. Não Sim, precisa o sim, Espírito sim. Santo descer e Não, revelar. Por exemplo, não. você vai ter um coral, você precisa ensaiar. Você precisa ter uma revelação É um divina. trabalho de adolescente, você tem que ter uma estratégia, você É. tem que... Não. E a É um gente- trabalho de criança, você tem que ter Sim, todo sim. um... Ah, e aí a Exato. gente, todo ano, a gente fala assim, poxa, precisa trazer pregador de fora? De fato, não precisa. Uma conferência com Erinete, missionário Hélio e Flávia Veloso, Oh, meu Fechou. Deus. Fechou. não precisa de mais nada. Mas o coral não precisa. De fato, não precisa. Só que aí a gente tem, eu sempre falei no último ensaio lá, falei, é difícil fazer uma festa de jovens e adolescentes na congregação? Senhora, né? É difícil. Aí uma congregação às vezes tem 20, 30 adolescentes, é difícil juntar? Agora imagina o meu desafio, que é juntar 70 congregações, quase 1.000 adolescentes. Quais as estratégias que a gente usa para tentar fazer com que esse adolescente da congregação mais remota se sinta parte daquilo? É É desafiador. desafiador. E a gente fala, mas para fazer isso, a gente precisa trazer alguém de fora? Não necessariamente. Mas... Só que ao longo dos anos, a É o gente contexto tem que nós entramos. Mas como é que vencer isso? Porque é uma briga, um puxa para cá, outro puxa para cá. Não precisa, não precisa, não precisa. Não é o contexto que nós entramos. Mas essa estratégia de não divulgar o convidado é uma boa. Sim, né? sim. Talvez seja um caminho, festa de... Sim. Jovens e adolescentes. Congresso das mulheres, ela não divulga. A gente vai... Há muitos anos que a gente nunca E vi vai porque divulgar. sabe que vai ser ministrado Vai ser ponto final. E sempre é Né? bênção. E sempre é bem. Porque Deus nos surpreende. Meu Deus, qual filho que avisa para casa, né? A Silvia, mãe, tô indo almoçar aí. Duvido que a Silvia vai fazer. O Hugo tá vindo. Faz, porque o pai, ele tem prazer de nos surpreender. Sim. Mas nós caímos dentro desse contexto. Então, um trabalho de adolescente, um trabalho de jovem, se você não tiver toda essa logística, esse trabalho que o pastor quer fazer ali no Raulino, Sim. se não tiver essas logísticas... Mas, ó, se ano que vem a gente não divulgar os convidados, a culpa é da senhora, tá? Ah, não. Falou aqui Já pegou a estratégia no- agora. Vamos nessa. Mas Já olha, vou tem uma colocar em coisa prática. também, tem uma coisa, um Muito detalhe, boa. que quem sabe se os pais tiverem... O que acontece? Vocês estão vindo de uma geração, como eu, que os pais, eles tinham prazer de investir em vocês para estar lá. Sim. Entendeu? Eu nunca tive problema, dificuldade de pagar camisa para minhas filhas, dinheiro de passagem para estar no ensaio. Eu nunca tive. Mas nós estamos vivendo dentro de um contexto de pais que eles não estão enxergando. Que não é pagar, é investir na vida É do filho. ensinar Janete. no caminho e não o caminho, né? Não é Entendeu? mandar o filho e... E a senhora falando sobre eles isso. também vivem. Você está vindo o Congresso dos Adolescentes. Você vai ver que os pais, o líder do adolescente, ele tem que se virar para arrumar a Kombi, a van. Ele cobra, ele acha caro porque cobra, e tem mais a camisa. E ele não vem. Era para o Congresso dos Adolescentes, as últimas galerias estão lotadas de pais. De paz, isso aí. Pais ou a mãe, se não tem o pai e a mãe crente, um dos dois. da família Mas ali, né? eles... E aí quer reclamar de uma geração que está vindo, uma geração que não respeita, igual nós tivemos uma palestra, mega palestra ontem, sobre os idosos, Sim, sim, que não respeita verdade. dentro de casa, são
é a família que não está criando esse vínculo. Porque se eu sempre gostei de estar lá, eu tô aqui, tô te vendo, tô ensinando. Mãe, não, por exemplo, agora eu cobrava minha mãe, cantata infantil, ai dela se não fosse. Não tinha opção de não ir, não. Não tinha opção de não ir. Eu já... 2 experiências, né, do que a senhora está falando. Eu me recordo, ainda em Resende, na minha época eu morei em Resende, da minha mãe falar comigo de ter que comprar menos pão naquele dia, porque eu precisava de dinheiro de passagem para a igreja. Diminuir a quantidade do pão que ela ia comprar, porque não, a gente tem que inteirar aqui, porque senão não vai sobrar o dinheiro da passagem para ir para a igreja. E eu voltava, muitas vezes voltava a pé da igreja, que era 1h10, 1h20 de caminhada. Então, eu me recordo disso. Então, hoje a gente vê, às vezes, um pai e uma mãe que se esforça para comprar um celular de 2, 3, 5 mil reais, mas não quer pagar uma camisa de 50 reais. Acha caro o dinheiro que o líder pediu para ajudar na van. Exato. Não, e são pais muito ausentes. Eu lembro que quando a Geise foi defender o TCC dela, ela falou para mim, mãe, se você não for, eu não vou. A colega dela falou, Deus me livre, se a minha mãe estiver na sala, eu não consigo falar nada. E Deus me deu o privilégio de cantar com a Geise para a bancada. Olha, bacana. Que isso mesmo. Então, eu deixo um apelo para você que é pai. Você quer colher, você tem que plantar. Vida a gente tem que investir. O filho vê ali, não, meu pai e minha mãe tá ali vibrando por mim porque eu tô aqui cantando. Talvez, Diogo, alguns se sentem desmotivados porque essa motivação não vem dentro de casa. Sim. E outra coisa, Tia Nete, experiências minhas também, né? Além dessa da questão da passagem e tudo, eu já jovem, a senhora sabe, Diogo já sabe quantas vezes eu fiz teatro, na minha época de teatro, ou seja, eu era jovem de 18, 19, 20 anos, teatro na igreja, né, com as cantatas do Coral Ângelos e tudo. Eu lembro como se fosse hoje, de um dia que meu pai também muito tempo fora da igreja, que ficou, né? E meu pai iria levar minha mãe no horário do culto, porque minha mãe também sempre estava ali, assistia os trabalhos que eu fazia, sempre, mesmo de congregação, nesses Você, dias já Leanes, jovem. ela sempre estava. Ela ia, ela participava. E isso eu já quase beirando os 20 anos de idade. E eu também fazia questão que ela estivesse. Para mim era importante, né? De olhar para lá e no meio daquela multidão, às vezes aquela igreja lotada, a gente aprendendo teatro, eu achava minha mãe naquele meio. E um dia, Tia Nete, eu fui literalmente chorando para a igreja, para fazer, no dia do evento, né? Cheguei lá, tive que me acalmar para não esquecer os textos e tudo. Que eram os textos, diga-se de passagem, muito extensos, tudo decorado, falado ao vivo. Tudo de cor. Mas porque choveu muito, 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 muito. E meu pai só tinha combustível para ir uma vez à igreja. E no meio daquela chuva, eu tinha que chegar bem antes. Ele falou, Hugo, eu vou te levar, mas depois eu não vou poder levar sua mãe. Então, assim, eu fui chorando para a igreja dentro do carro, porque eu fui acostumado com a minha mãe acompanhando. E assim, aí eu já com 20 anos, beirando 20 anos. Sim. E assim, eu lembro hoje, eu lembro dessa experiência, de eu ir chorando para a igreja, porque eu sabia que minha mãe não estava com dinheiro de passagem, e meu pai, o que tinha de combustível no carro, só dava para ir uma vez. Falou, ou eu te levo agora, que você precisa chegar antes, ou eu levo sua mãe depois. Ele teve que me levar e minha mãe não pôde me assistir. A diferença que faz, porque isso eu já estou falando, já não sou nem mais criança e adolescente, estou falando de algo que eu já era jovem. E ainda foi marcante para mim, né? Mas eu falo com a Yara. Essa ausência, no caso. Eu falo com a Yara. Esse ano, em outubro, tem a cantatinha infantil. Eu vou estar lá. Sim. Mas a Maitê não sabe nem isso. Só fala papai, tia. A primeira palavra dela é papai. Tinha que ser. Mas assim, não sabe nem falar. Mas no esse mundo vínculo... Você já está fazendo E é esse vínculo que a gente percebe. Porque eu falo com a Yara. A criança hoje do nosso ministério, ela sai do departamento infantil e vai para o departamento que a gente assume. E eu falo com os meninos lá. Tem que tomar cuidado para não estragar o trabalho que foi feito lá. Diga-se de passagem, um trabalho de excelência. Sempre foi. Né? E é essa continuidade que a gente, como líder de adolescente e jovem, precisa dar. Né? Para que cada fase ali, eu falo, né? A gente fala, poxa, a nossa geração foi privilegiada. Foi uma época, a gente pegou ali um pouco ainda, numa época onde era difícil, onde a gente tinha algumas restrições por causa da época, mas foi uma época extremamente saudável, né? Onde a gente aprendeu, onde a gente amadureceu, onde nas dificuldades nós aprendemos a Eu creio que aquelas dificuldades que hoje está tendo muita facilidade,
Tá fazendo falta. Verdade. Tem hora que o remédio amargo faz falta. Verdade, verdade. E aí eu estava comentando, e acho que agora já pode caminhar para o final, porque eu já estou falando demais. Né? Não, tá gostoso o assunto, não tá, pessoal? Eles estão gostando. Essa situação maleável, principalmente você que trabalha com os adolescentes, os jovens, o que acontece? Quando meu pai estava desviado, por conta do contexto, a gente também não tem que culpar ninguém, né? Sim, mas exato. minha mãe chegou com meus 2 irmãos, esse que é vivo já tinha 12 anos e o outro tinha 11. E o porteiro perguntou para ela, irmã Maria, são batizados? Já batizaram? Não, eles não querem batizar, não batizaram. É só esse aqui que está já com 12 anos, eu não tenho quem deixar. Sebastião está desviado, a partir de hoje não entra mais. Ó. Meus irmãos nunca mais pisaram na igreja. E o que foi assassinado, Sim. ele nunca mais pisou na igreja. Quando ele tinha que conversar comigo, ele me chamava por lá de fora do portão do templo antigo para falar comigo. Olha só. Apesar de que naquela semana ele tinha dito para a pessoa com quem ele convivia que ele ia se consertar e ia voltar para a igreja da mãe dele. Mas partiu para a eternidade sem nunca ter pisado mais na igreja. É difícil lidar com esses extremos. A minha né, mãe gente? não viu meu irmão Extremos. voltar para Jesus. Eu tive o Novamente. privilégio de ver ele voltar para Jesus, esse que é vivo, que é uma pessoa muito especial para mim. E a Dejanira, né? Ah, a Dejanira Deja- também é um capítulo à parte, Um capítulo à parte. Eu me lembro Quem não ainda conhecia dela. a Deja, meu Deus do céu. Ah, Eu lembro me dela. lembro. mas Era sempre forte falava com demais, muito carinho né? dela. Vozeirão Então, bonito, né? Mal de família. Mal de não, fa- bom de bom de família. família. Bem de Aí eu família. caso com um tenor alto, pronto. O homem é tenor Lá alto. os 4 cantam, né? A É, Geisa, a Gleice, Gleice, Tia não, Nete e né? Maurílio. Isso aí. Puxa vida. Tô com saudade de cantar com eles. E a Netinha soprano, contralto? Eu acho que ela vai ser soprano. Soprano? Ih, rapaz. Pelos gritinhos, pelos chorinhos. Leisiele é contralto Contralto nato, pronto. contralto nato. Mas é isso. E Deus tem aquilo que lá atrás me preparou para esse momento, né? Sim. E aí eu estava falando com você, né? A respeito desse sonho Exato. Isso. Exato. que está nas Novidade, vésperas de ser hein? realizado. Sim. né? Chegando Meu novidade por aí, né? Um livro. Como é que é o tema, Tia Nete, do O livro? tema do livro é Deus de providência e não de coincidência. Nossa. Porque foi em cima do livro de Ruth, mas dentro desse tempo que eu vivi, que eu quase morri, aí eu conto o meu testemunho, né? E há 20 anos atrás, lá no Vale, né, eu estava saindo do Vale da Morte, eu comecei a escrever e escrevi. E aí eu estava comentando, antes da gente entrar mesmo aqui dentro da entrevista, que hoje, eu olhando, eu lendo, fazendo a revisão para a editora, que eu tenho que louvar muito a Deus pela pastora Simone, que ela tirou mesmo o lado, e ela alavancou, eu louvo a Deus pela vida dela. Lendo o livro, eu tenho que admitir, está saindo no tempo certo. Isso que eu ia perguntar. Quanto tempo? Há 20 anos atrás que ele 20 está anos. escrito. Sim. Mas quando eu escrevi, tinha frases, tinha coisas que mostravam muito uma imaturidade e uma insegurança Olha, da parte... minha, Ó, entendeu? Com as experiências da vida, Aham. a busca pelo ensino, porque Deus me deu o privilégio de fazer o ensino, o médio, o básico, Aham. o médio e o bacharel de teologia. Aí eu parti para convalidar o meu diploma. E aí eu fiz pela EAD da Mackenzie, legal. né? Sim. E encarar para mim a EAD já Ah, foi sim. assim. E a senhora disse que tem uma curiosidade aí na EAD, né? Porque a senhora é teve- muito. Não é brincadeira. Não, e teve uma matéria aí que foi diferenciada. Então, uma matéria que veio do pentecostalismo, veio a matéria toda em espanhol, você pensa. Imagina, Diogo, imagina. Eu não hablo Todo espanhol. espanhol. Fala espanhol. E Ué, mas já aí tem que foi- começar a ver, tá achando que vai ficar pregando só no Brasil aqui? Não. Falar o inglês aí daqui a Então, pouco também. É verdade. E aí, isso tudo pesou. Então, é mais uma mensagem para pessoas que, às vezes, têm projetos e ela até rasga. Não, Deus tem o tempo certo. Né?
Deus tem a hora certa de Ele te apresentar. Por isso que a gente não tem que atropelar. Não dá para colocar Maetê para andar de bicicleta agora. É verdade. É verdade. Ninguém é louco de verdade. fazer uma coisa verdade. dessa. E às vezes Deus puxa o freio de mão lá no gargalo. E a gente começa a espernear, e principalmente os jovens, os adolescentes, porque a gente, na juventude, a gente acha que as oportunidades não vão voltar. Né? Que se a gente não crescer agora, não apresentar agora, não, Deus tem o seu tempo certo. Tempo certo, Deus né, tem o gente? seu tempo certo. A gente conversava antes de começarmos a gravar justamente sobre isso, né? E eu tenho enxergado na minha vida essa questão na prática. Algumas questões se abrindo hoje, algumas portas se abrindo Sim, hoje, sim. que eu olho para trás e falo, poxa, eu pensei que há 5 ou 10 anos atrás era a oportunidade. Mas na verdade não era a oportunidade. Parece que era só Deus te mostrando, falou, ó, virá essa oportunidade para você. Sim. Mas primeiro eu vou te dar condições de ter maturidade para recebê-la recebê-la de fato. É interessante, estou lembrando isso, o tempo da oportunidade e a ansiedade que quer tomar conta da vida da gente. Eu lembro que teve uma fase que eu queria todo culto cantar, congressos eu queria cantar, e eu dava o meu nome, eu ficava lá na frente, eu ficava lá na... E um dia o meu pai, ele estava trabalhando de diácono e ele precisou de limpar o púlpito. E ele, assim, ele não na época, acho que a dor dele, né? Ele falou assim, você pediu para cantar hoje? Eu falei, pedi. Ele falou, achei seu papel amassado no cestinho do púlpito. Olha. Mas sabe que era Deus trabalhando em mim? Hoje eu entendo. Hoje a gente entende. Porque hoje, se eu subir no púlpito, amém. Se eu não subir, amém também. Tia Nete, eu falo com os adolescentes. Vocês ensaiam para quê? Eles, para cantar. Eu falei, negativo. Vocês ensaiam para ficar à disposição, caso sejam solicitados. Entendeu? Para estar pronto, estar Mas na eu posição. conheço pessoas que não aguentou esse tratado. Sim. Esse tempo que parece um tempo de desprezo, que parece um tempo de anonimato, como o povo diz. Foi embora, apagou, né? Deixou. Mas um dia o pastor Suete, eu estava passando uma dificuldade, uma luta muito grande. E ele falou algo muito lindo e engraçado comigo. Eu estava na cantina da igreja, ele chegou perto de mim, ele estava tomando café, e ele chegou perto de mim e falou assim, filha, posso falar uma coisa para você? Eu falei, sim, pastor. Ele falou assim, tem luta que não dá para a gente encarar de frente. A gente tem que andar de banda. Ela vai andando e a gente vai andando de banda. E isso tem sido um diferencial para mim. Olha só. Porque eu disse uma palavra, eu não sei onde que eu estava ministrando, que as pessoas pensam que elas vão ganhar na velocidade. E querem correr, querem... E nem sempre você ganha a corrida na velocidade, porque quem bate para a velocidade, daqui a pouco a cãibra vem, o cansaço vem, a fadiga. E quem vai naquele passinho, vai no Vai se ritmo. estruturando, né? Vai se estruturando, Sim, vai indo, vai sim. bebendo um golinho de água. Daqui a pouco ele começa a encontrar com aquele muito empolgado, perdeu a corrida porque deu cãibra, com outro empolgado porque não conseguiu, e ele chega. Sim. É verdade. É. Então quer dizer que a tia Nete que nós vimos aí, que tem bombado nas redes sociais, não nasceu da noite pro dia, não? Não. Foi forjada há muito Fui tempo, forjada né, Tia Nete? Fui forjada na guerra, aprendendo a pregar para 4, para 5, né? Aprendendo os não de Deus, né? Sendo forjada nas provações, buscando conhecimento. E Deus vai fazendo o que está acontecendo, né? E é bom Isso. viver esse tempo também. É né? bom É bom viver. viver o Não vamos tempo. dizer também, não Sim. vamos ser hipócritas, né? Sim, com certeza. Você não se acha, porque eu ouvi uma palavra da pastora Sandra, gosto muito dessa mulher, ela está também se despontando muito na internet, que eu vou usar uma palavra, está na internet, então tá público, né? Ela falou que foi ver uns meninos soltar de paraquedas. Aí ela vestiu o paraquedas, vestiu a roupa, tirou foto, ela falou, mas na hora de pular... Não te- Melhor É não. verdade. Ela falou assim, Deus te faz a promessa, você se empolga, mas quando chega na hora de você pular de queda livre naquilo que Deus já te prometeu, às vezes te falta coragem.
Falta preparo, né? Te falta preparo. E é isso que está um perigo. Preparo, Deus não ia maturidade. pegar José das barras de Jacó para jogar lá no Egito para fazer vergonha ao nome dele. É verdade. E às vezes Deus trabalha com a gente debaixo da mesa, fazendo a gente engolir choro, para na hora de você chegar lá no governador, você não fazer vergonha ao evangelho. Sim. E eu falo muito, Tia Nete, quantas inúmeras pessoas, não é julgamento, é um fato, que oraram pedindo a Deus determinada bênção, quantas consagrações, quantas conferências, quantos eventos, receberam a bênção e hoje não estão lá com a gente. Sim. Né? Então, que Deus nos guarde, que a gente saiba, a pregação que eu ministrei no Brás, ela é para mim, ela é para nós. Mardoqueu recebeu a honra, mas ele sabia que o lugar dele era na porta do palácio. Saiba receber a honra e devolver ela para Jesus. Né? Saiba conviver com a honra que ele está permitindo, mas sabendo que não é sua, não é minha, é dele. Sim. Eu vi tem muito a ver com isso, e com a senhora também que comentou agora há pouco tempo atrás sobre as igrejas pequenininhas que a senhora continua indo, né? E parece que Deus está mostrando, Deus está mostrando para a senhora, ó, não se esqueça de onde você veio. Mas eu vi um pregador falando que ele hoje está muito bem de situação financeira e tudo, mas no fundo da casa dele, ele plantou um canavial. Eu acho muito lindo isso. Você viu isso? Ele plantou um canavial. E alguma pessoa parece que perguntou para ele por que era aquilo, né? Ele falou, gente, hoje eu viajo até de primeira classe. Hoje as pessoas me carregam, né? Me colocam quase que num pedestal, porque se a gente der bobeira, né? Quase que numa redoma, né? Mas quando eu chego em casa, eu vou até o canavial, porque é ali que Deus me mostra de onde eu vim. Eu vim de um canavial, para eu não esquecer as minhas origens, de fato. Né? E eu não sei se a senhora tem a impressão também, à medida que passa-se por esse caminho, digo, um caminho de luta, de esmero, de esforço, de andar 3 passos para frente, ter que voltar para você chegar lá. Quando você chega em determinado lugar, o lugar se torna um detalhe. No sentido de você falar, é muito bom, mas não é isso que... Né? Você não vive, por exemplo, o tempo todo dos palcos. Você vive do seu dia a dia, do que você come, da sua casa que você dorme. E é isso que, no final das contas, é o que é mais relevante. Né? E às vezes as pessoas estão se deslumbrando demais com o palco, querendo estar no palco, desprezando o processo, de fato, né? Que o processo que, na verdade, que está te moldando, que está te levando, que está te fazendo viver. Né? E é o processo. O processo palco é que glorifica. É um detalhe, como disse o Diogo. É um detalhe. Porque você não é aquilo ali. Não. Você tem uma realidade de vida. É como eu digo, você está nas alturas, vem de voo, vem de hotéis, mas quando você desce ali no Santos Dumont, Deus te coloca na sua realidade. É verdade. Santos Dumont, Galeão, a chegada ali. Vou pisar. Você volta para a sua realidade. É verdade. Dá um corte. É porque, não, é sempre. Não, vamos voltar. Pode ir. Né? Então, quando você está falando que eu vou precisar amassar isso aqui. Pode amassar. O palco, né, o púlpito, 10 mil, ou 5 mil, ou 3 mil, seja lá o que for, é só um detalhe. Você só chega a essa consciência depois que a vida faz isso aqui com você. Tá vendo? Até para amassar faz barulho. Mas agora, quer ver? Ó, você vai abrindo devagar, o barulho é menor. E se torna um detalhe, porque você chega lá assim, ó. Você não chega lá bonitão igual. Né? Até para abanar você tá flexível na mão de Deus. Porque às vezes você vê alguém no púlpito, você vê alguém pregando, e você acha que a pessoa não passa luta. Somos nós que passamos as
piores lutas, piores confrontamentos. Eu estava com uma passagem à igreja missionária, e é um detalhe, tem muitas pessoas que falam turnê na Europa. Tem vezes que a gente vai pregar em igreja. Eu fui, a missionária, a pastora, viajou comigo, isso na Itália, quase 2 horas. Chegamos lá numa igrejinha, uma igreja de beira-mar, uma cidade muito bonita. Já visto que a Europa é toda muito turística, bonita, né? toda bonita, né? Sim. Tinha uma irmã cantando, um senhor no cantinho e a outra irmã. Esse deslocamento todo, né? Tia Nete está em turnê na Europa. Até tornei na Europa para pregar para 3. Ó, E preguei, e a irmã falou: irmã, não dá para pregar mais, não. Olha não dá só. para cantar mais, só que a gente tinha um outro culto, Sim, eu tinha que sim. voltar. sim. Entendeu? Ao passo que uma pessoa chegou nessa mesma igreja, a pastora falou. Quando ele entrou, a pessoa encostou no canto e falou: eu não sei pregar para a igreja vazia. Nossa. Me perdoa, mas eu não vou conseguir desenvolver. Olha só. Então, eu estava com uma viagem e igrejas que eu sei que a dificuldade é grande, né? Eu reconheço isso. Uma passagem aérea para fora do Brasil, Sim, não é? sim, Né? sim. E eu dei trombose Olha, 1 semana antes. olha só. E a médica do pronto-socorro falou para mim: eu não assino para a Nossa senhora. Deus, ainda mais viajar, dependendo. Nossa. Voo internacional. Voo 7, internacional. 8, 9, 10 horas. E a médica que eu trato com ela, porque a primeira trombose eu tive logo após a segunda crise de eclampsia, aí eu tive a primeira trombose. E aí eu vivo com esse espinho na carne, né? Tomo medicamento. Entendi. Aí ela falou assim: olha, eu vou na potência da medicação. Se até na véspera fizer o doble e não tiver desfeito o coágulo, eu não posso te autorizar. Trombose e voo são duas coisas Não combina. inimigas. Inimigos, não tem inimigos. como, né? Verdade. E aí entra as irmãs companheiras de oração. Né? Não só os remédios. Sim. Fiz o doble e o coágulo tinha desfeito. Sim. Agora, Tia Nete, assim, eu sei que o tempo já Você extrapolou, mas não seria mais fácil ficar sentado no banco, não? Muito, sim. Com- Seria ah, muito mais adorando simples. a Não Deus, não é. cantando. É, cantando com a Maurílio na congregação. Sim. Entendeu? Não é mais... Só que tem um detalhe para mim, não sei se para outros tem. Quando eu sentia a batalha da morte. Eu sentia, ela vinha até aqui assim. Quando ela chegava aqui, a falta de ar, eu pedia muito para Deus: deixa eu criar Geise, deixa eu criar Geise, deixa eu criar. Aí, numa daquelas aflições alucinantes, e as enfermeiras com muito carinho no CTI, eu fiz um voto a Deus. Falei: se tu me tirar daqui, aonde que o Senhor me mandar, eu vou. Eu aceito. Eu renovo o voto. E agora, na Micaela, eu fiz um outro voto. E aí, agora eu pensei: agora chega, né? Basta, né? A gente marca parte 1. A gente marca a parte 2 depois. Tem Na muita coisa, hein? Micaela, volta, a Micaela me devolve, Deus, a Micaela me devolve. Diogo e Hugo, na intubação, eles estavam chegando na potência máxima de oxigênio e não se ouvia entrada de ar no pulmão da Micaela. 1 ano e 8 meses. Você sente o que é isso? Depois de entubada, teve uma noite que a Geise chorando altas horas. Mãe, a pressão dela já desceu a 8/3. 8/3. Mãe, minha filha tá indo. E eu gritando. E a Geise é enfermeira, né? Quer dizer... Pior não dá, ainda. Não dá pra você Pior ainda. enrolar. A Não dá pra segunda você enrolar. crise, Conhece do assunto, né? quando ela viu, ela falou: mãe, ela vai infartar, ela vai infartar. Ela vai dar parada cardíaca, porque Meu isso aqui Deus. dela encostava quase. Ela foi no oxigênio e a médica falou: você não pode fazer isso. Ela: me desculpa, mas eu sou profissional. Não consigo. Nossa, Então, Deus. para ela foi pior, né? Sim, E aí eu falei: Deus, me devolve. E abre portas para mim no hospital, que eu vou lá te honrar. Eu vi E o ontem- videozinho tocando violão e cantando no hospital. Eu vi. E ontem as portas se abriram. Foi ontem, eu vi esse ontem, vídeo. foi. É resultado também de um voto. Amém. Foi mais Deus uma, abriu. foi mais uma experiência. E foi mais uma experiência, muito foi bacana, muito né, Tia Nete, que a linda, senhora de contou. pessoas chorando, pedindo para que eu entrasse, indo atrás, né, Aham. do gestor da área social, Pedindo pra... para que eu fosse.
Deus é lindo. Deus é Eita, fiel. maravilha. Mas que Deus não nos coloque numa condição assim, né, para tomar uma posição, Não, né, Tia Nete? Não. De hospital, É, isso. né? Então, o resultado de ir, e às vezes doente, com muitas situações, há poucos dias me aconteceu, de na hora de eu estar na estrada para ir ministrar, eu estava entrando no centro cirúrgico, uma pedra agarrou, o meu rim dilatou demais, aham. infeccionou e a infecção foi para o sangue. Então, não tinha como. Ele falou, Aham. não tem Não condições, tem ela não vai condições. aguentar a viagem. É um Dava caso mais de extremo, 12 de horas fato, de viagem. né? Eu tive que, em vez de viajar, entrar para o centro cirúrgico, Aham. coloquei cateter, foi agora em junho. Sim. É resultado de voto. Mas é prazeroso. A senhora não pode pedir não, mas eu posso. Se for levar a Tia Nete, se for possível, leva na primeira classe. Ela merece, tá? Ela merece. Verdade. E você vai estar levando benção, né? pra tua Amém, vida. amém. Pode levar, só não pode chamar de Tia Nete. Tia Nete é É, privilégio Tia Nete nosso. Só exclusividade. Tia Nete, é isso, meu amigo? É isso. Aí eu Aí nós teria vamos mais, fazer aquele mas, bate-bola. assim, Eu boa, tenho um boa. desafio hoje, Hugo. Bom, Tem um diga. desafio de hoje Tem. diferente aí, Tia Nete. Tia Nete. Pra quem prega em 5 minutos, você Vai mole. ser- hein? ó, Deus do vamos céu. lá. Primeiro aqui um bate-bola legal pra gente. Senhora, eu preciso de respostas curtas da senhora. Eita, Tá? não consegui, meu Pode ser uma palavra, duas ou uma frase apenas, mas são questões... Como diz os adolescentes, pega leve. Pega Pega leve. Questões tranquilas, algumas a gente até comentou aqui. Primeira é óbvio, Deus. Acima de tudo. É a minha vida. Isso aí. Família. Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha casa. Noé pregou para o mundo, mas ele não conseguiu colocar ninguém. Mas a família dele ele colocou. Ó, forte. Um hobby, Tia Nete. Um hobby, uma coisa assim que... Sou artesã. Artesã, bacana. Vida ministerial. Seriedade. Amizade. Compartilhar. Agora, a senhora lê bastante, né? Então, acho que isso daqui vai ser fácil para a senhora. Indicação. Pode ser um livro, um filme. O Agir Invisível de Deus, do Luciano Subirá. anotar Boa, isso aqui. anota aí. Vai sair no corte essas indicações aí. O agir invisível de Deus. E, por fim, sonho. Sonho. É verdade, eu cheguei no detalhe, hein? Ser mais usado por Deus. Amém. Amém. Ter uma unção no nível mais elevado. Estou buscando isso. Amém. Eita, que Eu só sonho, hein? fecharia pedindo uma mensagem aí pra galera que Não, vai peraí, assistir. não, tem fecha, mais não, fecha, ainda? Tem mais ainda? não. Peraí que tem um desafio especial, Ah, que é? essa é a novidade até pro jogo, nem ele Ah, sabe. essa eu não sei não, hein? Ai. Oi? Vai deixar a mensagem? A Não, então tá, a diretora falou, diretora vou dar falou que mensagem? primeiro a mensagem, Ah, depois Uma vem mensagem esse desafio novo aí. Final aí. Olha, eu tenho dificuldade de guardar os endereços dos versículos. Mas Jó, ele vai dizer assim, eu procuro Deus na frente e ele já passou. Eu procuro por trás, ele já passou. E tem um versículo em Isaías que diz que Deus se oculta. Mas ele falou comigo, ele pode se ocultar, mas ele não sai do ambiente aonde eu preciso da presença dele. Fique com essa palavra. Deus pode parecer que está em silêncio, parece que no momento você está sozinho, mas assim como uma mãe, ela pode entregar a criança na mão da tia da creche e fica escondida atrás da parede. Enquanto a criança não para de chorar, ela não se ausenta, assim é o nosso Pai. Amém. Amém. Amém? Amém. E Jó tinha propriedade para dizer Pra isso. falar, né? E eu também tenho. Amém. Que em alguns momentos ele se silenciou, mas não se ocultou da minha história. Amém? Forte, amém. Deu menos amém, de 5 amém. minutos. Puxa vida. Mas vamos então, agora, Essa Diogo. nova, Antes de eu então. encerrar e de eu me despedir do meu povo ali, a gente tem um desafio, Janete. A gente está vendo aí que a senhora, bem preparada intelectualmente, bem preparada espiritualmente, Diogo, meu pai. mas eu quero saber se está bem preparada fisicamente também. Ah, meu pai. Isso eu quero saber, porque ó, teve umas escadinhas para subir aí, Diogo. Já Eu chegou aqui e reclamei falei, muito. gente, que escadas são essas que você arrumou aí? Mas, por favor,
Traga essa Cadê novidade nossa aí, vamos ver se diretora? ela Essa tá é nova, preparada fisicamente. Vamos jogar bola hoje, Janete. Ah, não sei não. Meu Deus do céu. Vamos, olha só, Diogo. Como é que o é esse desafio, mistério com aí? licença aqui. Sim. Deixa eu chegar pro lado de cá, pra nossa câmera pegar ali direitinho. Ó, Minha neta vai ter que orgulhar de mim, gente. vai. Pelo Hoje amor eu quero de ver. Deus, Esse aparecendo desafio aquele- é diferente. O desafio é o seguinte, ó. Aqui no elástico, eu jogo pra lá a bolinha, tá? Ó. E vai ganhar quem conseguir fazer as 6 peças ficarem no time do adversário. Viu? É mais tranquilo. É mais tranquilo esse desafio aqui da parte física do que a senhora imaginou. Não, Não, deixa eu às pregar 6. uma hora. Não, deixa eu pregar uma hora. Às 6. Ó, eu vou jogando pra lá e ela vai jogando pra cá ao mesmo tempo. Vamos lá, Janete. Ah, é Vai, junto, tem que ser junto, ó. Tem que ser junto. Ó, tô quase lá, hein? Já teria ganho. Ah, Entendeu? não, já fechou, Foi, tá não, bom. foi só a primeira pra gente aquecer. Faz você o Pra Diogo. gente aquecer. Ah, Vamos faz lá. você o Diogo, não. também Vai não você conhece. o Diogo, não. Vamos fazer o seguinte, eu nunca joguei também. A gente acabou de tirar do plástico esse jogo, mas eu vi o rapaz jogando. Vamos fazer o seguinte, então. Os dois que não conhecem do jogo. Diogo e Tia Nete. Vamos lá. Não, meu Deus Eu quero do ver agora. céu. Vamos Pela ver como que vai Maetê e ficar. pela Micaela. Junto, tem que ser junto. Eu Olha que lá, consigo, Glória, pela Maetê, ó. a Micaela, pela Maetê e a Micaela. Ei, Glória, a Micaela Vai vai, perder, a Diogo, Micaela vai vai, perder. a Micaela vai, a Micaela vai. Ei, Micaela! Eu vou treinar isso aqui. Vou Não treinar mostra isso aqui. esse vídeo pra Micaela, pra Maetê quando ela crescer, Não. por favor. Vai falar, ô pai, perdeu pra Tia Nete, pai. Perdeu pra irmãzinha do Ciro de Oração. Eita, Tia Nete, muitíssimo obrigado. Mas Esse desafio aqui só pra gente descontrair no Se final. fosse no departamento infantil, o Diogo ia pagar a prenda, tendo que É, contar uma história. ia mesmo. Mas, ó, verdade. tem uma outra pessoa que a gente já citou ela aqui, que ela ia brigar e ia falar que fulano tava... Roubou! Ia falar. Priscilinha. Mas eu já falei que a gente não vai falar da Priscila não, senão ela vai ficar pode não, chateada. senão ela vai ficar chateada. Mas eu queria só registrar um protesto pela volta das histórias com fantoches, hein? É verdade. Ah, Marquezinho tem que ver Era bom essa, demais, hein? né? Era bom demais. Mandar um Bom abraço, sempre. tio Ó, Márcio, detalhe, tio a Márcio. Zilene faz fantoche até hoje, É tá? verdade, é Esses verdade. dias atrás, agora eu tava lá na casa dela, ela tinha feito um monte de fantoche que alguma igreja havia encomendado. Eita. Ela tava fazendo os fantoches bom. lá. Uma boa pedida, uma boa pedida. Benção. É isso? É isso. Tia Nete, muitíssimo obrigado. A gente não tem palavras para agradecer a senhora pelo tempo que a senhora disponibilizou, né, para estar aqui com a gente. A gente sabe dessa agenda toda corrida que a gente já falou aí, como que tem ficado cada dia mais, né, para cumprir os compromissos da senhora na obra de Deus, os compromissos familiares da senhora. Mas de coração, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza absoluta que tudo que a gente conversou aqui, né, vai edificar muitas vidas, né, tem muita gente nos assistindo. E é um período realmente que a gente crê de coração que Deus preparou, né, Diogo? É verdade. Para a gente conseguir conversar, né, e trazer assuntos tão relevantes hoje em dia para todo o nosso público, né, o nosso público cristão de fato. Né? Então, é o meu carinho, o meu respeito, a minha admiração pela senhora, né, que fique mais uma vez registrado, né, que o Tia Nete é com todo o carinho, com todo o respeito, né, a senhora sabe disso, mas eu só tenho a agradecer mesmo, tá, por, né, em meu nome, em nome de toda a nossa equipe, que Deus continue abençoando muito a vida da senhora, né, e que as portas continuem se abrindo cada vez mais, porque a gente crê de fato que esse preparo todo que a senhora passou não é à toa, é porque Deus ainda tem coisas muito maiores para fazer através da vida da senhora. Tá? Muito obrigado e que Deus continue abençoando a senhora. É verdade. Né, senhor Diogo? E esses dias alguém fez, nós postamos um vídeo da tia Regina, e aí eu comentei lá, essa aí vai pro céu e um monte de gente vai na carona dela ali, porque são mulheres que de fato, né, a gente tem um carinho, a gente vê um legado, né? Eu sou um legado do ministério da senhora, né? E tantos outros, né? E a nossa oração é que Deus dê longevidade de vida para a senhora, para a tia Regina, tia Ângela, e essas irmãs e mulheres de Deus que a gente não consegue se imaginar sem, né? Verdade. Eu falo com a Yara, essas daí, eu gostaria muito de ver o arrebatamento, mas não ver essas mulheres de Deus passarem, mas que Deus continue abençoando, guardando, usando,
renovando as forças e abençoando também, né? Porque a bênção, né, vem no momento oportuno e a gente se alegra, né, de ver tudo que Deus tem feito na vida da senhora e nada mais é do que fruto de um semear de muitos anos, né? Como a senhora contou aqui. Deus abençoe a senhora, pastor Maurílio, Geisa, a Gleice também. A Gleice está sumida. Sim. Mas é um privilégio muito grande ter relacionamento com vocês, né? Conhecer e ser amigo. Que Deus abençoe e obrigado mais uma vez. Né? É isso, Janete. Muito Bom, obrigado, eu agradeço. sim. Posso deixar só um convite? Com As certeza. pessoas que estão nos ouvindo, a gente sempre está ali na consagração, né, de quinta-feira. Muito bom. É um espaço Bem que lembrado. as pessoas são famílias e o número tem aumentado. E agora nós estamos também com o projeto Joquebed, que é toda quarta-feira às 14 horas, estamos ali ajudando. E tem muitas mães que precisam de ajuda, então, se elas quiserem, e os outros trabalhos da igreja, às vezes alguém que é de outra cidade está nos ouvindo, não Sim, sabe, né? exato. A Igreja Assembleia de Deus, perto da rodoviária, é só subir e é tão fácil de achar. Né? A consagração é na quinta, de 7 às 9h30, no Templo Novo. E o projeto Joquebed é logo ali, então, embaixo, no Templo Antigo, às 14 horas, na quarta-feira. E eu que Exato. agradeço muito E vocês. fala as redes sociais também. Isso. Pessoal, seguir a senhora lá. Olha, a rede social é a Geis que cuida. Geis que cuida. É a É. Geis que cuida. Pera aí, vamos Mas falar é o certinho Instagram, como é que é. Erinete Ah, tá, o Teodoro. Instagram, lembra? Instagram. Teodoro. Erinete Teodoro. Sim. Eu ainda não alcancei a fé pro YouTube, mas eu acho que eu chego lá. Vou chegar lá, já vai inaugurar, porque esse podcast já vai pro YouTube, ó. Então já dá para inaugurar o YouTube. Amém. Mas é Erinete Teodoro. Erinete Teodoro, pra localizar. T, tatu, T. Amém. Perfeito, perfeito. É isso, Gão. Concluído, meu amigo? 500 mil cortes esse podcast. Diversos e diversos e diversos. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Que Deus continue abençoando muito a vida de cada um que nos assistiu aqui. Eu peço também que vocês compartilhem esse conteúdo para que ele possa edificar mais e mais vidas, né? Que você compartilhe, que você deixe as estrelinhas aí, as 5 estrelinhas no nosso Spotify. Curte aí o nosso conteúdo também no YouTube e manda para todo mundo, porque nós temos certeza que esse conteúdo vai edificar muitas vidas ainda. Deus abençoe muito vocês e até a próxima. Ah, não, detalhe, peraí, não corta ainda não, Claudinho. Detalhe, hein? Teremos lançamento do livro aqui, Janete? Se Deus quiser, Amém. em nome de Jesus. Vamos marcar o lançamento do livro aqui e provavelmente pode ser, vamos moldar as coisas aí, né, Janete? Para ver se ainda vem algumas companhias que a gente estava conversando aí, né? Sim. Então é isso, aguarde que em breve nós teremos um segundo episódio com mais novidades. Deus abençoe sua vida, até mais.